aqui para iniciar a gravação. E a gente fica no esquema. Vamos lá de novo. Vou começar a virar aqui a minha tela. Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí? Todo mundo pegou o arquivo? Alguém tá vendo minha tela? Todo mundo tá vendo minha tela? Sim. Sim. Tô vendo. Sim. Beleza? Então vamos Sim, lá. tô vendo. Sempre. Fecha o áudio, abre o áudio quando precisar. Certo? Aquele esquema já conhecido da gente. Quando terminar essa aula, eu quero ver se eu consigo postar lá hoje ainda, lá no AVA para vocês. E hoje, gente, a gente vai falar de uma coisa meio curiosa. A gente tá com a pegada de falar sobre terra, né? A gente já tá com essa pegada desde o começo das aulas. E como tem muita coisa feita com terra, né? A gente foi separando mais ou menos um tópico por aula. Apesar de na aula passada eu ter falado de dois, né? Que são duas taipas, mas são taipas diferentes. Mas como elas são muito próximas, realizadas de forma mista, eu abordei numa aula só. Por isso que a aula passada ficou um pouquinho grande. Essa deve ser um pouquinho menor. Hoje eu vou falar de Super Adobe e Hiper Adobe. Super Adobe e Hiper Adobe, eu já tinha falado com vocês lá em sala, são aquela famosa técnica que usa terra ensacada. Alguns de vocês já devem ter pelo menos visto isso alguma vez na vida, alguns não. São duas técnicas de certa forma diferentes, mas elas são muito, muito, muito parecidas. Então eu trouxe elas em conjunto, porque 95% das coisas que vale para uma, vale para outra. E aí, gente, tenta não ir avançando, acompanhando junto. Geralmente esse é o problema de quando eu divido o conteúdo com vocês antes, né? Então vamos acompanhando junto. Passei aqui para o segundo slide. O que são, né, Super Adobe e Hiper Adobe? São métodos construtivos similares, como eu já tinha falado, que utilizam terra ensacada e compactada. São compostas de terra, de preferência do próprio terreno, areia quando é necessário para corrigir o traço do solo, né, quando essa terra tem alguma característica, né, não suficiente para dar o tipo de aderência necessária. Arame farpado. O arame farpado, eu já vou explicar para vocês. O arame farpado ele é muito mais usado do que no Hiper Adobe. Cimento e sacos de polipropileno, um PROE Super Adobe, e sacos vazados de tela, geralmente de ráfia, no caso podendo ser em rolo ou em unidade. Bom, do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: a maior diferença entre Super Adobe e Hiper Adobe, na verdade, é o tipo de saco no qual que contém aquela terra. O Super Adobe, ele é a técnica que veio antes, né, do Hiper Adobe. O Hiper Adobe já é uma evolução. Ele é uma técnica que veio antes e que ele usa saco de polipropileno, aquele famoso saquinho de lixo, aquele saquinho preto. Todo mundo conhece o saquinho que eu tô falando, né? Aquele famoso saquinhozinho de lixo lá. Então o que você faz? Você coloca terra dentro, compacta um pouco essa terra e vai empilhando. Não tem nenhum mistério, é uma técnica extremamente simples. E aí eu trouxe aqui uma imagenzinha para vocês de um tipo de Super Adobe e de um tipo de Hiper Adobe. A única, não é a única, mas a grande diferença entre eles é o tipo de invólucro, né? O tipo de saco. Por que faz diferença? E por que antes, nos materiais usados, eu estava falando de arame farpado? Porque vocês conseguem ver meu mouse, né? Vocês conseguem ver meu mouse, não conseguem? Ninguém me confia, por favor? Sim, sim. Tá. Sim. Por que acontece? Como esse saco aqui, que envolve o Super Adobe, ele é muito liso, Sim. a aderência entre um e outro é menor. Então, o que acontece? É muito comum usar arame farpado ou outro tipo de meio para que esse saco garre no de baixo. O de baixo garre no de cima e o de cima garre no de baixo, para eles não terem um deslocamento. Então, esse arame farpado fica ali amassadinho, as farpas entram no saco de cima e no saco de baixo e dá um certo travamento. Depois, essa técnica evoluiu um pouco para o saco de Hiper Adobe, que é igualzinho, é basicamente a mesma técnica, só que o saco, não sei se vocês conseguem ver aqui, ele é perfuradinho, né? Ele é uma malha.
Isso quer dizer o quê? Que a terra do saco de cima, depois de socar o saco de cima sobre o saco de baixo, ela meio que entra em contato com o saco de baixo e isso aumenta a aderência. Então não precisa do arame farpado. Basicamente é essa a diferença entre superadobe e hiperadobe. Vamos lá. Como eu já tinha dito, possui uma construção muito simples, basta que a terra seja um pouco... E colocada em sacos de polipropileno, no caso do superadobe, né? Então ela é socada e disposta em fiadas. Então eu vou montando como se fossem tijolos, botando uma fiada em cima da outra. Eu tenho um exemplo ali na frente para mostrar como é que é feito isso. E as fiadas têm por volta de 20 centímetros de altura, que é quase o que o tijolo tem também, né? Então a fiada vai sendo posta uma em cima da outra, compactada simultaneamente, não, em tempo real, né? Você vai pondo, você enche o saco de terra, põe um saco em cima da fiada e começa a compactar esse saco em cima já da fiada. Você não compacta no chão e leva ele, não. Fica uma pessoa em cima da parede compactando aquilo. E a parede vai subindo, 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 uma fiada em cima da outra, uma fiada em cima da outra como se fosse um tijolo, digamos assim, né? No modelo de superadobe é indicado o uso de arame, como eu acabei de falar, entre as fiadas da terra ensacada para esse arame diminuir uma possível chance de deslocamento lateral, né? Para ele não escorregar e ao fim de aumentar o atrito entre as camadas. No modelo de superadobe não tem essa necessidade porque como a tela é vazada, permite interação maior entre as fiadas, como eu tinha acabado de falar. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Alguém já tinha visto? Alguém sabe do que eu estou falando? Eu vi. Já vi, já. Já viu? Já viu? Acho que eu tinha te marcado até no Instagram, que eu vi uma postagem sobre essa moda construtiva. Isso, foi mesmo, Max, foi mesmo. Fala, Renato. Foi o Renato que falou, não foi? Alguém chamou aí. Quem foi? Não, eu comentei que eu tinha visto já também. Ah, eu tinha visto já também. Essa casinha que parece coisa de Star Wars, né? Pra quem é fã, parece aquelas casinhas de Tatooine lá, de quando o Luke descobre que vai virar Jedi, né? Não sei se vocês lembram disso, não sei se eu sou velho demais, mas parecem essas casinhas. Que, de fato, eu tô falando isso não é só porque é engraçado, não. É porque, de fato, aquelas casinhas lá do primeiro Star Wars, quando o Obi-Wan chega para encontrar o Luke, a família do Luke mora numas casinhas parecidas com essa, feita, não sei se exatamente de hiperadobe, né? Mas não é de hiperadobe, mas é com uma técnica de terra também. Não sei se vocês lembram de cabeça do que eu tô falando. Vida que segue. Voltando à nossa história lá. Superadobe e hiperadobe. A diferença entre essas técnicas, basicamente, se encontra no tipo de saco, que é na qual a terra ela é restrita, né? Então, assim, ou eu uso sacos individuais, ou eu uso um saco contínuo. Então, assim, ou eu compro aquele rolo de saco, não sei se vocês sabem o que eu tô falando, é aquele mesmo saco que a galera usa para fazer aquele balão, aquele balão solar, vocês sabem o que eu tô falando? Depois que proibiram os balões feitos a fogo normal, né, com bucha, a galera começou a comprar uns sacos pretos que você enche de ar e deixa no sol, ele sai voando por ar quente. É um saco de lixo. Aquele, é um saco contínuo. Um saco de lixo, só que contínuo. Quando você compra um saco de lixo normal, ele tem um tamanho, um saco de 1 metro de altura. Ele tem o fundo. Esse saco não, ele vende a rolo. Então você compra lá, sei lá, 500 metros de saco contínuo, ele não tem fim. É você que tem que amarrar para ele virar Ou você compra aquele saquinho tipo de obra mesmo, ou de lixo mesmo, que é um saquinho que tem lá o fundo costurado ali, colado, e você só tem uma abertura, né? Esse saco contínuo que eu tô falando, ele é aberto, é uma linguiça gigante, ele não tem fundo. E aí os nomes mudam de acordo com o tipo de saquinho. Então, se eu tenho uma sacaria, né, que é o nome que se usa, do tipo polipropileno, ou seja, do tipo saquinho de lixo, se é o saquinho individual, do tipo saquinho de obra mesmo, né, o nome é terra ensacada. Se é contínuo, é superadobe. Se é aquela malha lá que a gente estava mostrando, deixa eu até voltar aqui, ó, essa malha aqui, que é de racha. Se for do tipo saco, tipo de batata, né, que ele também é um saco isolado, né, é brick adobe. Se for do tipo contínuo, é hiperadobe. Faz alguma diferença, sim, na construção, mas nem a gente vai se concentrar aqui em superadobe e hiperadobe, que são as mais consagradas já, entendeu? Beleza. Alguém lê para mim o que está
escrito aí, por favor? No quarto slide, eu acho. E me ajuda aí, por favor. Lê para mim, que eu não estou conseguindo ler. E a Lua, o que ela tem com isso? E aí? O que a Lua tem com isso, gente? Parece maluco, né? Mas o que a Lua tem a ver com essa nossa entendi, técnica? né? Entendeu nada não, Max? Foi isso? Se perdeu, Max? A gravidade influencia? Não, é só a Lua. Vamos lá, deixa eu explicar a vocês. Deixa eu passar aqui, vamos lá. Esse tipo de terra ensacada para edificar, para fazer construções, seja que tipo de construção seja, já existe, ó, desde que o mundo é mundo. Desde que existe saco e desde que existe terra, né? A galera fazia trincheira, fazia barragem, tudo com saco de terra, porque saco de terra é muito pesado e é muito resistente a impacto, basicamente por isso. Então isso já existe, ó, desde que o mundo é mundo. Só que em 84, vamos lá, é consagrada como ela é hoje, né? Ela já é relativamente consagrada, ela é da década de 80. Ela não é muito antiga, mas é uma técnica rural, né? E é uma técnica muito contemporânea até. Se você considerar, tem ali 40 anos, menos, né? 35 anos que ela tem, vai fazer 36 esse ano, né? E em 84, a NASA, então, a NASA mesmo, o órgão espacial dos Estados Unidos, promoveu um programa. E nessa época, a ideia do programa era que pessoas pudessem propor ideias de como ocupar a Lua e Marte. Né? Casas para a Lua e para Marte, como construir, se a gente talvez numa viagem para a Lua ou para Marte, não tenha como levar o aparato que a gente tem aqui. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas acho que ano passado, retrasado, não sei se foi 2018, teve um outro desafio desse, para ocupar Marte, que a NASA lançou, e aí teve até uma arquitetura que era muito, muito, muito parecida com Earthships, muito parecida mesmo, assim. Eu acho até que vale a pena, depois, antes de terminar a aula, eu procuro lá no Google. Teve, não sei se foi 2016, 2018, mas foi nos últimos 5 anos, com certeza. Mas acho que foi. E era era uma tecnologia muito parecida, só que era construída tipo por 3D, impressão 3D. E aí, nesse momento, em 84, um arquiteto iraniano chamado Nader Khalili, ele apresentou para a NASA, né, era um concurso, como se fosse um concurso, né, ele apresentou para a NASA essa técnica de habitação criada com terra. A ideia é que você pudesse, uma vez na Lua, levar um maquinário só para arrancar essa terra e saco e poder fazer essa própria casa lá com essa técnica com terra lunar. Basicamente é isso. E aí ele ficou super famoso e tal, a NASA se amarrou. Esse cara virou depois consultor da ONU, virou consultor da NASA sobre técnicas, e aí ele desenvolveu outras técnicas, melhorou. Aí quando ele ajudou a melhorar a técnica, a gente saiu de Super Adobe para Hyper Adobe. E aí foi daí que essa técnica se difundiu, né, se desenvolveu melhor, graças a esse arquiteto iraniano. O que eu, particularmente, acho muito curioso isso, né, como é que é uma técnica que é cada vez mais utilizada, principalmente em lugares mais ou com falta de infraestrutura, saiu de um concurso da NASA para possivelmente habitar a Lua e Marte. Olha que doideira, gente. Mas é o que aconteceu. E aí, vamos lá. Por que essa técnica fez tanto sucesso naquele momento ali? Porque apesar da gente ter... A gente tem ali, como qualquer edificação, a gente tem parte de uma edificação, né? Do ponto de vista da técnica construtiva, que é fundação, eu tenho fechamento, fundação, estrutura, fechamento. Às vezes a estrutura e o fechamento são a mesma coisa, cobertura, vedação. A gente tem características que todo edifício tem que ter, porque uma das funções de um edifício, principalmente uma habitação, é proteger você das intempéries, né, do meio ambiente. Então para isso você tem que sustentar, então ele tem que ter uma fundação. Ele também tem que sustentar o próprio peso, né? Então ele tem que ter uma estrutura que vai para além da fundação, que também é um tipo de estrutura, né? Ele tem que ter uma vedação para não entrar sol, não entrar vento, não entrar umidade, etc. E tem que ter uma cobertura, seja essa cobertura incorporada ou não, né? E por final ele pode ou não ter um revestimento. Pode ser que o próprio material seja revestimento, pode ser que você tenha um revestimento a mais, digamos assim, né? Então essas são partes de um edifício qualquer que fazem com que o edifício seja lacrado para o entorno e, portanto, ele possa te oferecer um determinado nível de segurança, né? Basicamente é isso. E aí, com essa técnica, ela acabou dando um pouco certo, porque apesar de a gente ter mais de um tipo de fundação para essa técnica, a bem da verdade, você pode fazer a fundação com o próprio saco. Eu vou falar da fundação daqui a pouquinho, o mais ideal é que você tenha um calçamento, use pedra ou use concreto, mas se for preciso, você pode usar
se não tiver meios, né? Se só tiver meios para comprar sacos e usar a própria terra, né? E algumas outras ferramentas extremamente básicas. Essa é uma técnica muito básica, com ferramentas muito básicas, com mão de obra. Se você tiver isso, você consegue construir, mesmo que você não tenha, talvez, todo um aparato para fazer uma fundação de concreto armado, por exemplo, que demanda um pouco mais tanto de ferramenta quanto de conhecimento. E aí, voltando à nossa linha de raciocínio aqui, com essa técnica é possível fazer as fundações, muros de arrimo, parede portante, ou vedação, cobertura em domo ou em arco, ou mesmo toda edificação usando só essa técnica, né? Então, ela é uma técnica extremamente versátil do ponto de vista da proteção humana, né? Do ponto de vista da arquitetura como seu princípio básico, que é promover proteção, né? Então ela é muito, muito útil e é muito simples de fazer. Ela é muito simples de fazer. Você precisa de muito pouco para aprender a fazer e tal, e botar a mão na massa, né? E precisa de relativamente pouca pessoa também. Quanto mais pessoas, mais rápido, é claro, mas as outras técnicas que a gente tinha falado também vale. Só que se você for pensar, é muito mais fácil você ensacar a terra do que fazer tijolo por tijolo. Voltando à nossa primeira aula, quando a gente estava falando de adobe, tijolos de adobe, inevitavelmente você vai ter que fazer tijolo por tijolo. Aqueles tijolos por tijolo levam semanas, na verdade, quase um mês cada tijolo. Então, assim, é uma técnica que demora. Se você for usar 10 mil tijolos numa casa, não sei se você usa tudo, vamos lá, vamos ver se você vai usar 5 mil tijolos numa casa pequena. Você vai ter que fazer 5 mil tijolos. Isso dá muito trabalho. Você tem. Agora, isso não, você precisa de um saco e terra, basicamente. Não tem os elementos básicos dela são muito simples de fazer. Por isso que essa é uma técnica muito versátil. E aí, voltando à nossa aula aqui, à nossa linha, o solo ideal para preenchimento deve ter até 30% de argila, sem necessário os estabilizantes químicos nos sacos de terra que compõem a fundação. Então, se de fato eu não tenho muita escolha e vou fazer a fundação, eu posso comprar que não são tão difíceis de achar. E é muito mais fácil eu ir numa loja qualquer e comprar um estabilizante químico do que eu precisar de um equipamento para fazer um concreto armado desse. Vamos lá. Então, para essas partes que são mais resistentes, o ideal é que eu tenha um estabilizante químico para fundação, cinta, amarração, a parte de domo, arcos, verga. Todo mundo acompanhando? Todo mundo em silêncio? Todo mundo acompanhando? Sim. Sim. Beleza. Sim. Vamos lá. Sim. E aí, gente, ó, dando agora, eu já tinha dado uma imagem para vocês da casinha pronta. Eu tô com uma casa bem simples. Esse é o tipo de casa, se vocês olharem, essa aqui nem é hiper adobe. Esse aqui é aquela primeira técnica lá, que é um saco de polipropileno Thiago. individual. Oi? Vai lá. Oi? Será que eu caí, não? Thiago, Oi? Eu caí, não? Não, né? Tô vivo ainda? olha só, Tá aí, tá aí. olhando aí esse meio de amarração com que Então, eu vou mostrar Alô? como funciona. Esse exemplo que eu trouxe é um exemplo de terra ensacada, ou seja, saco individual de propileno, que é esse exemplinho aqui. Ó. Vou até tentar dar um zoom aqui, ó, dar um zoomzinho aqui. Esse aqui é o modelo mais básico possível, é do tipo muito fácil a você mesmo. É tipo eu e vocês fazendo isso em casa, entendeu? No quintal da minha casa, sabe? Que é o modelo desses sacos de farinha, né? Um saco parecido com aquele, empilhado. Então, como eu não tenho um saco contínuo, eu vou mostrar pra vocês como é que é. O que eu faço? Eu vou empilhando como se fosse tijolos, cruzado. Era isso que você queria perguntar? Tijolo cruzado, eu vou cruzando. Aqui eu deixei em abertura, por exemplo, vai ser uma janela redonda. E aí quando chega aqui eu vou, percorro com os sacos sempre perpendiculares à superfície, e aqui em volta eu vou cobrindo, até que eu volte a ter sacos na horizontal acima dessa minha abertura aqui. Era isso que você queria então, saber? Foi o Renato que perguntou? não, eu, Júlio. Então, os próprios sacos, eles vão criando um ponto de apoio um sobre o outro.
não é isso? Exato. E Júlio, também acho que ele é exato. determinado, para também isso estar acontecendo, pelo que eu vi aí, pelo que eu estou vendo na imagem, ele tem uma determinada largura para isso poder, né, criar um Sim. equilíbrio. Exato. Então, eu vou voltar, Júlio, à nossa primeira aula, quando eu falei, eu vou falar disso várias vezes, principalmente quando a gente está falando de terra. Quando a gente falar de outras técnicas, talvez nem tanto, mas falando de terra, eu vou voltar a uma expressão que eu usei lá, em sala de aula ainda, que eu falei assim, olha, a gente estrutura coisas, eu também falei isso na aula passada, ou por massa, né? Isso, massa inclui largura, comprimento, eu tenho muita massa, ou por desempenho. Uhum. Se eu Sim. tenho uma relação, ou por densidade, né? Ou é por massa ou por densidade. Densidade que, lembrando sempre, é uma relação entre massa e volume. Então, assim, quanto menos massa, não, quanto menor o volume, mas maior a massa, maior a densidade, né? E por aí vai. Então, quando eu tenho uma estrutura de metal, metal é um material muito mais denso que terra. Muito mais denso. Então, eu consigo ter uma resistência maior, metal tem desempenho melhor do que terra. Nesse caso aqui, Júlio, eu ainda estou com técnicas extremamente simplórias, né? Eu não tô. Para o metal ter a resistência que tem, eu tenho que trabalhar ele. Aqui não, essa terra. Terra um pouco úmida, eu dou uma compactada nela e vou deixando ela trabalhar. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma determinada massa. Então não um saquinho de 10 centímetros, entendeu? Na verdade, esse saco ele tem um diâmetro de provavelmente 25 centímetros. É um básico, mas, por exemplo, se eu tiver uma casa mais alta, eu não vou abordar com vocês todos esses cálculos, apesar de eu até ter acesso a eles. Porque se eu tiver. Eu posso fazer a casa de 2 andares de earthbags, né? Que é o nome dessa técnica em inglês, que é muito famosa por esse nome. Se vocês quiserem procurar, além de Piradobe, você pode procurar de earthbags. Se eu for fazer uma casa de 2 pavimentos, provavelmente os sacos de baixo vão ter ali entre 40 e 60 centímetros de largura depois de compactados, né? Então eu tenho um saco ali Sim. compactado. Mas numa casa normal eu tenho ali um saco de 25 a 30, entendeu? Que se for uma casa que vai ter menos peso, digamos assim. Eu tenho uns esquemas que eu vou mostrar pra você daqui a pouquinho. Mas basicamente eu não tenho uma parede de 15 e 20 centímetros. Não tenho, entendeu? Não tenho, porque a nossa parede de alvenaria hoje em dia ela é muito mais. Ela tem um desempenho muito melhor. Aquele tijolo, só pelo fato dele ser cozido, já aumenta muito a resistência dele, certo? Vamos voltar lá para o nosso esqueminha. Só aqui, ó. Isso aqui é uma casa simplóriazinha. Preste atenção em alguns detalhes, como a gente já estava falando aqui dessa fenestra aqui, né? Essa abertura. Aqui, ó, se vocês olharem, vou até dar um zoom de novo, ó. Ele deixou aqui o que provavelmente é um esgotamento, tá vendo? Uma entrada aqui e tal. Outra coisa, vocês prestem bastante atenção. Eu trouxe essa casa simplória de propósito, porque eu vou tentar trazer exemplos que vão ficando cada vez mais complexos ao longo dessa apresentação. Essa aqui nem fundação tem. Se vocês olharem esse exemplo aqui, ele nem tem fundação. O que ele fez? Ele preparou o terreno, provavelmente ele bateu um pouco esse terreno para dar uma socada e tal, para aumentar a densidade do terreno, e já foi dispondo os sacos ali. Talvez ele tenha dado aqui, tô vendo aqui no cantinho aqui, talvez ele tenha dado aqui uma guardazinha, mas no geral tá no solo. Isso aqui não tem uma vala aqui com uma sapata, não tem nada disso. Isso aqui é um modelo muito básico mesmo. Feito provavelmente por 2, 3 pessoas que, assim, conheciam a técnica, mas, né, é um modelo extremamente rústico. Parece até um pouco a casa do Fred Simpson. Flintstone. Vamos lá. Agora, já tem um outro exemplo, olha só. Mas ainda é um exemplo relativamente simplório dentro das propostas. Essas aqui são casas relativamente simples que é de cima. Eu ainda trouxe conteúdo ali na frente, mas eu já vou dando umas pinceladas de coisas que a gente não vai falando mais para frente. Se vocês olharem bem, eu trouxe esses 2 exemplos por quê? Porque eu queria mostrar os telhados, eu queria mostrar os fechamentos. Você tem vários tipos de fechamento, mas o mais comum, vocês vão ver muito exemplo de Hiperadobe usando essas estruturas meio ovais, né? Meio ovaloides, né? Esses ovaloides, esses morrinhos. Por quê? Porque quando você vai usando um morrinho desse, você não precisa de um fechamento
complexo. Você vai fechando, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, até que você fecha lá em cima. E pronto, você não precisa ter um emadeiramento, não precisa ter uma cinta, não precisa ter nada. Você só vai subindo e vai fechando como se fosse um pão de açúcarzinho ali, né? Então, assim, essa é uma técnica mais simples de você resolver e mais barata. Apesar de já ser uma técnica relativamente barata, essa é mais barata ainda. Você não vai ter que comprar madeira, que é uma parte relativamente cara. Aliás, telhados, de modo geral, são partes caras de uma construção. Não vai comprar telha, não vai comprar nada. Você só vai fechando aquilo até aquilo se fechar por completo. Depois você pode dar um revestimento, também vou falar de revestimento mais à frente. Só que se vocês Thiago, repararem... Oi, meu amor. ele colocou vidro para fechar? Quê? Colocou vidro para Coloca vidro. Coloca. Eu não vou falar lá na frente, mas coloca vidro. Olha só, nesse exemplo de cima aqui você pode ver, você tem duas formas de fazer isso, eu vou falar mais na frente. Mas uma das que ele fez aqui é que ele foi construindo e depois deixou a prévia aqui da... Deixa eu até dar um zoom aqui. Deixou a prévia do caixonete. E aí aqui, isso tem que ser resistente o suficiente para que a próxima etapa em cima aguente os sacos. Só que nesse caso aqui, se você for reparar, a janela está muito próxima do limite. Então ele talvez tenha posto um saco só aqui em cima e já fechou a janela. A casa é baixinha, entendeu? Ou a janela é bem mais alta. Isso facilitou a construção dele. A gente ainda está falando, voltando uma aqui, eu ainda estou mostrando para vocês modelos relativamente simples de produzir. Esse aqui que é o mais simples possível, esse já é um pouco mais complexo, mas ainda é relativamente simples. Se você olhar aqui na imagem da esquerda, depois de pronto, ele foi lá e revestiu com um tipo de argamassa, provavelmente não cimentícia, eu também vou falar isso mais na frente. Vamos indo de etapa em etapa. Só que aqui, ó, se vocês também repararem, esse exemplo de cima ainda está usando sacos individuais. São sacos individuais. Estão vendo aqui as divisões? Vocês conseguem ver? Ele está usando a mesma técnica que o anterior. Sim. Mesma técnica. Só que esse anterior está um pouquinho mais mal feito, né? Só que o de baixo, não. O de baixo você não consegue ver as divisões verticais. Por quê? Isso é um saco contínuo. Eu vou mostrar a vocês qual é a diferença ali na frente. Mas isso aqui são sacos contínuos. Então, esse de cima está usando aquela... Vamos voltar lá mais um pouquinho, para a gente não perder. Terra ensacada. O outro está usando super adobe. Ou seja, sacos de polipropileno. Sacos de polipropileno ensacado individualmente, terra ensacada. Sacos de polipropileno ensacados contínuo. Super adobe. Mais umzinho aí, vamos lá. E aí, ó, a técnica que esse de baixo aqui usou é essa técnica aqui, ó. E o que ele faz? Ele tem uma fiada e ele vai circulando a casa, vai circulando a casa, vai circulando a casa. Se vocês olharem aqui, ó, quando começa a parte da... É claro que assim, eu não vou entrar em todos os detalhes, porque isso, se a gente quiser mesmo construir isso um dia, a gente tem que estudar bem mais a fundo, né? Tirar uma coisa do papel é bem mais complexo. Só que tem uma angulação aqui, né? Você não pode simplesmente, por exemplo, digamos que esse saco tenha 30 centímetros de largura. Eu não posso, tipo, minha fiada de cima eu escorreguei 15 centímetros para dentro, para ir fechando o domo. Não. Eu escorrego 5, ou menos, 3, 5. Aí a fiada de cima, mais 5. E aí eu vou fechando, até, porque se eu não fizer isso, essa estrutura começa a querer colapsar para dentro. Vou dar outro zoom aqui, ó, para vocês verem, ó como funciona. Eu vou fechando, ó. Eu começo lá, fundação 1, fundação 2, fundação 3, base 1, base 2. Primeira parte do domo aqui, 1 e 2. Aí eu começo os sacos da minha parede, digamos assim, vem. 1, 2, 3, vai 4, 5. Aí quando chega aqui no 3, eu já tô começando a entrar. Não sei se vocês estão começando a ver. Eu tô começando a entrar. Isso quase no começo da parede, lá embaixo já. Minha terceira fiada, ela já começa a entrar. Começa a entrar. Até que na minha fiada 24 é meu topo. Lá em cima. E isso aqui, ó, na minha linha aqui, ó, eu tenho 1,85. Essa minha casa aqui deve ter uma casa baixa, entendeu? Aí eu vou fechando. É claro que assim, tem um cálculo para isso. Isso não é genérico, mas
A ideia é que você, nesse caso aqui, você não precise ter telhado. Ou pelo menos a própria parede, o fechamento lateral, ou seja, a parede, também é o fechamento superior. Ou seja, essa é uma técnica que você consegue fechar com muito menos gasto, com muito mais facilidade, né? Não só financeira, mas também você fecha de uma vez só, porque senão você tem que parar a sua obra. E ela é muito estável. Domos são muito estáveis, muito estáveis. E isso não é de agora, isso desde que o mundo é mundo, desde os romanos lá. Você tem lá as famosas. Qual é o nome disso, gente? As abóbodas, não é? Os domos, não é isso? Tem lá as Domos. capuzais. Então, muitos deles são fechados usando exatamente. Gente, muitos desses domos são fechados exatamente com essa técnica. Exatamente. Só que ao invés de saco de terra, eu uso pedra. São tijolos de pedra, né? Tijolos não, mas são placas de pedra que elas vão sendo postas. Muitas delas não usam argamassa, não usam nada. Elas formam aquele arco fechado só por uma questão matemática mesmo, de Ponto de apoio. da forma. E não tem ligação. Vocês, a essa altura do campeonato, estudaram história da arte, eu estou supondo que em algum momento vocês viram isso acontecer, né? Supondo. Esse cara aqui, por exemplo, é um cara mais ousado. Ó. Ele fez uma construção de 2 andares. Isso aqui é muito ousado. E aí, porque a construção dele é de 2 andares, esse cume, né, essa ponta, era um pouco menos fechada, se você for reparar. E lá em cima, ao invés de fechar por completo, ele botou uma fenestração lá, botou um visor, né, uma clarabóia. Só que para isso acontecer, ele também teve que fazer uma certa estruturação aqui, tá vendo? Porque essa estrutura é mais instável do que essa. Essa aqui, que é um domo mais perfeito, aqui um suspiro, então aqui ele deu uma... Para ter essa clarabóia, ele ajudou a ter um reforçozinho aqui estrutural por conta dessa inclinação ser menor e também por conta de ter 2 pavimentos. Né? Essas estruturas... Exato. Ele é mais obtuso. Então, assim, é mais complexo. A estrutura é menos resistente. Vou voltar um pouco para vocês entenderem uma outra coisa. Aqui, ó, ele consegue fechar. Aquele segundo exemplo que eu dei lá, ele consegue fechar. Só que nesse caso aqui, vamos lá. Pergunta de $1 milhão. Qual desses 2 exemplos aqui é mais estável? Estruturalmente falando. O primeiro, Lembrando que isso não tem pilar. O de cima ou de baixo? de cima. Não é mesmo. Não é mesmo, gente. O de baixo é muito mais estável. Muito. Eu não sei o número exato, mas eu sei que ele... Hã? Instável ou estável? Estável. Se eu fosse o lobo mau e eu tivesse cada porquinho morando numa casa dessa, eu não ia conseguir derrubar de baixo, mas ia conseguir derrubar de cima. A forma circular, ela é muito estável. Estável. Muito estável. Você consegue subir... Não sei se vocês já fizeram isso. É real, vocês podem procurar no YouTube. Você consegue ficar em pé e ele não quebra. Ele não quebra. A dificuldade de fazer isso é deixar o ovo em pé, né? Então você não vai conseguir fazer isso. Qualquer inclinação mínima que ele tiver, ele vai ficar instável, quebra. Mas se tu conseguir deixar um ovo em pé 100% ali, perpendicular ao solo, você pode botar ali 200 quilos, ele não quebra. Não quebra. Você consegue ficar em pé em cima de uma latinha de... Porque a carga é muito bem distribuída. Parede... Hã? Tá certo. Deve ter um vídeo. Eu não vou parar a aula para isso não, tá? Mas com certeza tem um vídeo. Vocês podem pesquisar no YouTube aí, falando assim, resistência da forma do ovo. Tenho certeza absoluta que deve ter alguém lá daquele Manual do Mundo, ou algum outro youtuber desses mais educacionais mostrando isso. Com certeza absoluta. A parede reta, ela é mais instável. Ela é mais instável, principalmente quando a gente está considerando que essas construções não tem viga, não tem pilar, não tem a fundação não é uma fundação super desenvolvida, ela é de concreto puro, sem armação. Se tiver armação, melhor, mas muitas vezes ela é de um cimento comum ou pedra. Pedra que eu digo é brita. Brita de obra. Você faz ali uma basezinha de brita e é isso aí. Então, assim, ela não tem uma fundação super desenvolvida, não tem pilares, não tem viga, não tem nada. Essa forma ovaloide,
ela é muito instável, muito estável. Essa forma mais quadradinha, mais retangular, ela ainda é estável porque a parede é muito forte, mas a forma pela forma é mais instável. E aí, gente, ó, trouxe aqui um modelinho. Thiago, Oi. assim, se a gente também for considerar a questão da aerodinâmica do vento, ela tem essa vantagem a mais, porque ela quebra, né? Com toda certeza, ô Júlio, com toda certeza. Né, até porque É muito. É claro que assim, na nossa realidade, isso não é uma realidade grande, não é uma verdade muito forte, porque a gente não tem ventos super intensos aqui. Mas em outras realidades, com certeza, com certeza. Vamos fazer um paralelo lá com como isso surgiu, quando a gente falar da Lua não, porque a Lua não tem atmosfera, então, portanto, a Lua não tem vento. Mas Marte tem atmosfera. Então, assim, tanto que Marte tem furacão, né? Não sei se vocês gostam de astronomia, mas Marte tem furacão. Então, assim, um vento em Marte, por exemplo, é um vento extremamente violento, porque apesar dele ter uma atmosfera e, portanto, ter massa de... Não sei se a palavra é ar. É ar, mas não é o mesmo ar que a gente... Né? Massa de gases, digamos assim. Você não tem em Marte, por exemplo, cobertura vegetal para parar esse vento. Então, o vento é muito violento. Quando a gente está fazendo esse concurso, eu estou retomando isso, porque eu vou até abrir isso. Peraí, gente. Vou até abrir isso aqui. Isso é importante. Deixa eu abrir aqui. Estão vendo minha tela aqui? Eu vou dar um Google aqui. Vou pesquisar o concurso de habitações em Marte. Eu acho que foi 2018, mas eu posso estar muito errado, mas vamos ver. A gente vai descobrir se ele abrir, né? Vamos lá. Vai, meu filho. Vai pensando aí, vai. Aí, garotão. A estrutura é um ovaloide também. Igualzinho. Aqui. Vamos lá. Vamos ver. O concurso foi... Vamos lá. Abriu o NARC dele. Eu quero aceitar. Vamos lá. Meu filho. Abre o NARC dele. Ou seja, abriu o NARC dele, que é um blog de arquitetura específico, né? Vamos ver. Vamos ver se é o mesmo que eu tinha olhado. Esse concurso, deixa eu ver se tem a data dele aqui, enquanto olha as imagens. Deve ter vários aqui, né? Não sei se foi o que foi o ganhador. O que foi o ganhador é parecido com um Hiper Adobe desse, só que impresso. Aqui, achei. Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Esse aqui foi o ganhador. Então, diz pra mim que isso não é basicamente a mesma técnica. É a mesma técnica, inclusive em camadas. Só que ao invés da Terra, tem uma impressora 3D. Mas é a mesma técnica. Também foi realizado pela NASA. Então aqui, ó, se vocês... Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Se vocês olharem, é exatamente a mesma técnica. Assim, exatamente não, claro que não, mas em termos conceituais é exatamente a mesma técnica. Conceitualmente falando, né? Em termos de materiais, não. Aqui, ó. Aqui. Como é que é? Tipo uma impressora gigante. O que ela faz? Ela vai depositando camada por camada, igual as fileirinhas de saco de areia, de saco de terra. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Só que isso aqui deve ser um outro material lá. Não sei qual é o material aqui que eles estão usando, não. Depois a gente pode até ler assim, essa reportagem para saber qual é o material que eles estão usando. Mas aqui foram os outros modelos, tá vendo? O Big modelo, que é esse domo gigante e tudo mais. Um design de colônia, bambu em Marte, sei lá. Mas o que ganhou foi esse aqui. Se eu não me engano. Lá no fundo você consegue ver que ele é mais fechadinho. Só não tem o Big. Esse aqui ainda está construindo. Mas basicamente é isso. Só para mostrar para vocês como a forma e o modelo, apesar dos materiais serem diferentes, aquele modelo é um modelo muito bem amparado tecnicamente falando. A distribuição de cargas permite que aquele espaço resista a vento, resista Aliás, vou nem usar vento, tá, o Júlio? Ele permite a esforços laterais. Oi. Ficou bonito agora? Permite muito... Oi? Eu vou nem falar só vento. Eu vou falar que essa estrutura é resistente a esforços laterais. Ou seja, impactos. Impactos laterais.
E aí eu trouxe aqui para vocês verem um modelinho. Lá no final dessa aula eu trouxe um projeto inteiro para a gente ir acompanhando, mas esse aqui é um modelinho, também foi feito, que é aquele primeiro modelinho lá, ó, esse de baixo aqui, ó, tá vendo? Eu também trouxe a construção dele, ó. A construção dele foi assim, ó. O cara cavou, preparou a terra, cavou e fez aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, o que parece ser tipo uma aguada, uma estrutura de concreto aqui, né? Deve ser melhor, deve ser concreto. Aí fez. Reparem uma coisa. Reparem que ele não cobre. A parte de concreto dele não não fica alinhada com o solo. Voltando a esse primeiro desenho aqui, ó. É exatamente. Opa, desculpa. É exatamente isso aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui? A F1, F2, F3 é a parte que está abaixo do solo. B1 e B2 é a parte que está entre o solo. A linha do solo é essa linha aqui, ó. Que está pontilhada. Traço. Esse D1 aqui é o primeiro que eu tô vendo. Sacou? Sim. Entendi. Se olhar aqui, ó, ele. Entendi. Esses materiais, Thiago, esse material que fica abaixo da terra, é terra Esse aqui é normal ou é um material diferente? Mais resistente, não, sei lá. Esse aqui que tá usando é concreto. Concreto. Mas o Max, eu acho que daqui a 1 ou 2 slides eu vou mostrar 2 ou 3 slides, vou mostrar a fundação de vocês. Tá tranquilo. Só tô querendo que vocês entendam um pouco o processo. Ele fez lá uma aguadinha lá, ou um concreto, uma base, não sei o que é, mas parece ser de concreto. E aí começa a fiada dele lá de baixo, de super adobe. E aí vai cumprindo todos os desenhozinho dele. Que é um desenho que é um modelo, que são vários ovaloides aqui. Eu tenho um ovaloide maior central e ovaloides menores laterais, né? E aí ele começa. E aqui, ó, se vocês olharem bem, eu também tenho um desenho maior disso. É um saco contínuo. O cara tá em cima do saco de baixo, em cima, e tem alguém enchendo de terra para ele. E vem uma outra galera, que é essa mulher de amarelo aqui, e tá começando a comprimir esse saco. Tá socando ali, comprimindo. Então o cara vai fazendo isso e a pessoa vem comprimindo. E vai subindo, certo? Aqui a gente tem um salto, tá o cara lá em cima da estrutura, comprimindo exatamente ao mesmo tempo. Isso aqui é feito, ó, direto. Passou a primeira fiada, já vem a segunda e você vai subindo junto com a estrutura. E tá você lá enchendo o saco de terra, alguém tá subindo essa terra, e tem uma outra pessoa, que nesse caso aqui é um cara de preto e calça jeans, que tá piloneando, comprimindo esse saco de terra, certo? É claro que essas pessoas aqui... Oi. Essa mulher de amarelo, na frente dela não tem uma pessoa sentada, não? Comprimindo não, acho que ela tava comprimindo, uma pessoa sentada. Mas a gente tá comprimindo isso aqui. Cara, esse passo... Não deixa ele estar comprimindo. Não deixa de estar comprimindo, não deixa. Exatamente, Tá mas vamos lá. Vamos voltar. Né? Não, mas acho que eles estão tipo descansando aqui, na verdade, né? Aqui esse cara tá com pilão, dá pra ver que ele tá com pilão aqui. E aí ficou meio escrotinho por fora, vocês estão vendo que tá meio, né, meio mais ou menos? Aqui ele até fez um outro fechamentozinho mais engraçadinho, ó, ao invés de continuar. Fez aqui uma coberturinha que parece uns bigodes em cima das janelas, fez uma gracinha. E aí tá aqui por dentro, ó. Esse etapa 4, na verdade, está acontecendo junto com essa etapa 3 aqui, ao mesmo tempo. Alguém está tirando a foto de longe e tem um fulano tirando a foto de baixo. Acho até que a 4 está um pouquinho antes da 3. A 3 parece estar um pouquinho mais bem fechado aqui. Parece. E aí tá aqui, ó. Isso aqui é a vista de dentro. Tem alguém ajudando essa pessoa aqui a encher esse saco de terra aqui. Beleza. Isso aqui já é bem depois. Isso aqui, ó, se vocês olharem, eu tenho essa etapa também mais à frente. Eu tô mostrando essa etapa rápida, depois eu vou abordar ela com um pouco mais de calma. Mas se vocês olharem, ele revestiu a base, botou aqui algum tipo de reboco, argamassa, mas a gente vai falar disso também. Só que a parte de cima ele deixou aparente, ó. A parte de cima eu consigo ver os sacos. Aqui ele deu uma camada de reboco, alisou, botou aqui a piso, botou móvel, botou tudo. Aliás, só para fazer uma vírgula aqui, não é incomum, pelo contrário, é bastante comum que os móveis também sejam feitos como se fossem móveis embutidos, né? Então o sofá do cara também foi feito, ao mesmo tempo que ele construía, também com saco. Isso é muito comum, E aí depois tem a casa... Thiago,
é toda pronta por fora aqui, né? Oi. Te interrompendo mesmo. Esse estilo construtivo ele tem muito a ver com a questão cultural, mas até mais é com a questão religiosa, né? Por conta de ser uma forma Não. circular. Não, não, vamos lá, calma aí, vamos lá. Vamos fazer um paralelo aí que você está falando. Nesse caso específico, não. Eu posso dizer que não, por quê? Porque essa é uma técnica da década de 80. Ela não tem história. Historicamente falando, ela não é desenvolvida o suficiente para estabelecer conexões religiosas profundas. Então, essa técnica específica, não. Isso quer dizer que você falou besteira? Por que não? Porque apesar de essa técnica específica não ter esse vínculo, a forma tem. Só que você entender é o seguinte. Isso aí. Eu vou ter que fazer uma vírgula aqui de uns 5 minutos para explicar isso, tá, gente? Eu sei que às vezes eu saio viajando, mas isso é legal de entender. Isso tem a ver com história da arte, história da tecnologia construtiva. Vamos lá. Por que para você, Júlio, e talvez para outras pessoas que não se comunicaram, isso tem um apelo religioso? Isso tem um apelo religioso porque, assim, vamos lá. No começo das grandes construções, as grandes construções viam apenas 2 ou 3 fontes. 2 principais. O Estado, seja ele qual for, o Estado não no nosso sentido o que é o Estado, o Estado seja ele qual for, né? Governo, digamos assim, né? O líder econômico, seja ele qual for, seja ele um rei, seja ele um imperador, seja ele um presidente, seja ele um primeiro-ministro. Então, no começo, primeiro-ministro e presidente não, porque no começo não tinha democracia, né? Vamos lá, mas no começo, quem tinha dinheiro para construir coisas que iam durar ao longo dos séculos, ou seja, iam chegar para a gente agora, ao longo desses últimos 6, 7, 8 mil anos, né? Desde lá dos Sumérios. Sumérios tem mais que isso, desde lá dos Sumérios, egípcios, essa galera toda, até a gente, eram pessoas que representavam o Estado, seja esse que tipo de Estado seja, ou pessoas que representavam a igreja. E por igreja eu estou falando, na verdade, religião. Igreja já é uma palavra específica de algumas religiões. Vou até trocar. Ou era o poder, dominante, né, do Estado, de modo geral, ou era o poder religioso, seja lá que religião fosse. Essas 2 áreas tinham dinheiro para construir coisas grandiosas. A terceira vertente, que é uma vertente menos, porque ela se mistura um pouco, eram pessoas muito ricas, né, os famosos mecenas, mas isso já é Idade Média para Renascimento, né? Que você tem mecenas muito mais presentes, né? Você sabe, todo mundo sabe o que é um mecena. Se alguém não sabe o que significa a palavra mecena, fale agora ou cale para sempre. Sei não. Beleza. O que são os mecenas? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo, vou falar de Michelangelo. Vou falar de Rafael. A tartaruguinha vermelha. Tô falando de Rafael. Rafael era o quê? Né? Rafael pintava. Só que Rafael pintava pra quem? Rafael é um cara que ficou famoso muito cedo. Aliás, Rafael morreu muito cedo. Acho que foi 40 e poucos anos, 50 anos. Não. Acho que nem 50 anos, foi 40 e poucos anos. 38, 42, não, pô, assim. Depois, se alguém tiver interesse, pesquisa aí paralelo no Google aí e me diz com quantos anos Rafael morreu. Rafael Sanzio. Rafael era pintor. Só que assim, Rafael ficou famoso muito cedo. Rafael, com 16, 17 anos, já era considerado um mestre. Não era considerado um pintor profissional. Ele era considerado um mestre. Mestre era um cara de excelência. E ele, com 16, 17 anos, já era esse cara, 18 anos. Rafael era um cara muito fora da curva. Só que se ele era um cara fora da curva e reconhecido pela sua incrível capacidade artística, o quadro dele não custa barato. Né? Ele tem que viver, ele tem que comprar tinta, ele tem que comprar pincel, ele tem que, né, beber, comer, se divertir, etc. Então não era um cara qualquer, ou uma mulher qualquer, que tinha dinheiro para pagar a obra do Rafael. Assim como o Rafael, eu tô falando Michelangelo, Leonardo, qualquer artista. Quem encomendava os trabalhos de Rafael eram geralmente a igreja ou o Estado. Se eu não sou nem a igreja e nem o Estado, eu tenho uma figura chamada mecena. Mecena é o cara que é muito rico. Por que eu falei que ele é uma 3 de abril de 1920, 1520. Tá, mas ele nasceu quando? Quantos anos ele morreu? Nasceu. Ele morreu Vou em 6 perguntar, de abril de 1520. Eu sei Morreu que aos 37 anos. 37, viu? Eu falei 38 ou 42, era 37.
Isso é nada. Michelangelo morreu com 86. Leonardo morreu com 80, 70 e pouco. É claro que Michelangelo e Leonardo não contam, porque assim, ninguém sabe como esses caras viveram tanto, porque você viver tanto durante na década de no século de 1400, 1500, é bizarro. Esses caras pintavam com tintas que eram extremamente nocivas, a base de chumbo, a base de cobalto, uns troços assim. Eu não sei como é que Michelangelo viveu 86 anos não, mas eu sei que ele viveu. Mas, voltando à história, vamos voltar aqui. Eu estou fazendo essa vírgula para explicar por que isso é legal. Voltando à história, por que eu falei que você tem principalmente 2 poderes e esse terceiro é meio mais ou menos? Porque muitas vezes esse mecenas era um duque, era alguém que fazia parte da realeza de alguma forma, mesmo que ele não fosse o rei, mesmo que ele não fosse o imperador. Então, lá no fundo, ele representava meio que mais ou menos o Estado. Ele era uma figura muito rica, mas podia ser um comerciante muito rico, podia ser. Depois do advento da burguesia, a gente está falando do Renascimento, né, final da Idade Média, começo do Renascimento, ali, final do Gótico, do Renascimento, quando você começa a ter os burgos, começa a ter a burguesia, então você começa a ter os comerciantes que começam a ter muito dinheiro, e eles não são nem da realeza, nem da religião, nem figuras religiosas. Em parte da história para cá, da Idade Média, final da Idade Média para cá, você passa a ter esse terceiro elemento que pode ser um comerciante muito rico. Beleza. Esse cara, esse comerciante muito rico, ele pode se interessar por arte. E ele vai e te apadrinha, ele é seu patrono, que a gente chama de mecenas. Ele é um cara que te contrata e ele sempre contrata você para pintar um quadro dele, um quadro da família dele, um quadro religioso, etc, etc, etc. E ele é como se fosse, ele não é exatamente seu patrão, ele é um cara que te contrata muitas vezes e meio que divulga, entendeu? Então essa figura se chama mecenas. Mas eu estou contando isso tudo para falar porque que essas figuras mais ovaloides, né, elas nos remetem a uma certa religiosidade. Contei um pouco da história da arte, só um pouco. E agora a gente precisa entender da história da técnica. O que acontece? Lá na Idade Média, antes do gótico, né, românico, esses outros movimentos artísticos, eu não tinha uma estrutura bem definida, né? Eu ainda não tinha materiais trabalhados o suficiente para resistir. Então não tinha aço carbono. Eu não tinha concreto, não tinha concreto armado, né? Eu não tinha vergalhão no sentido moderno da coisa, por exemplo. Então não tinha como ter concreto armado. O que eu tinha muito era pedra. Só que está se vinculando ao nossa frasezinha lá clássica, nossa expressão clássica lá, que você ou resiste, né, por massa ou por densidade, por desempenho, né, pela capacidade que você tem de ser otimizado. Essas estruturas, elas não são nada otimizadas. Uma parede de uma igreja gótica tem vários metros de largura, vários. 1, 2, 3, 5 metros de largura. Uma parede. Porque o que ela está sustentando é muito pesado, então ela tem que ter muita massa. E aí, vamos lá. Se eu não tenho o sentido de pilar e viga, como eu tenho, né, principalmente da arquitetura moderna para cá, é claro que pilar e viga não foi inventado na arquitetura moderna, mas com o advento do concreto armado, isso ficou muito forte, porque o concreto armado resistia muito mais que madeira, por exemplo, que era um outro elemento, e pedra, que eram outros elementos que a gente tinha disponíveis para fazer pilares e vigas. A gente usa pilar e viga desde dos gregos, desde os egípcios, na verdade. A gente usa pilar e viga. Então, quando eu tenho um pilar grego lá, ele sustenta exatamente como um pilar contemporâneo sustenta. Só que a largura dele é de, o diâmetro de um pilar desse é de 3 metros, 5 metros. O diâmetro de um pilar que sustentaria o mesmo edifício em metal é de 50 centímetros, ou menos, entendeu? Então, assim, como eu não tinha uma capacidade estrutural muito desenvolvida, porque eu não tinha técnica suficiente para ter essa capacidade desenvolvida, o que eu comecei a desenvolver? Essa galera lá, metade da Idade Média para cá, metade da Idade Média não, mas de 1000 e pouco, até um pouco antes, né? Para cá, começaram a prestar atenção na forma. Então, eles resistiam pela uma capacidade inerente à forma. Não era inerente ao material. Se eu não tenho material que tem um desempenho bom o suficiente, eu começo a projetar formas
que com aquele mesmo material resiste. Então eu comecei a poder ter igrejas, por exemplo, que eram cada vez mais altas, porque eu tinha domos, porque eu tinha abóboras, porque essas estruturas elas resistiam melhor por uma questão de forma, estudo da forma. Essas formas circulares, mais ovaloides, elas resistem mais do que as formas. Então eu comecei a ter estruturas que eram mais altas, mais poderosas, e, portanto, elas reverenciavam mais a Deus, portanto, ou seja lá qual Deus seja, né? Estou usando Deus, não seja lá a deidade, vou trocar de Deus para deidade. Para referenciar uma deidade, seja ela qual for, ou um rei, seja ele qual for. Então eu comecei a ter. É claro que isso também envolve estética, envolve outras questões, mas estruturalmente falando, algumas formas acabaram se sobressaindo ao longo da história por serem muito capazes de resistir num momento da história onde não tinha uma capacidade construtiva material muito forte. Então eu comecei a apelar para a capacidade estrutural formal. A forma daquilo resistia mais. E aí, agora sim, a gente vai fazer esse link lá com o que o Júlio falou. Se eu tenho as maiores edificações da história conseguindo ser do tamanho que são, do porte que... Porque aqueles arquitetos, não porque a palavra arquiteto é muito nova, mas aqueles projetistas de modo geral começaram a entender que essas formas curvas, principalmente, elas eram mais resistentes, e isso foi o que sobrou principalmente para a gente, são as igrejas, os castelos, são os que sobraram melhor para a gente. Eu acabo fazendo um vínculo entre o que era aquela forma com o que era aquele... Então, quando eu vejo uma forma como essa, aquilo é tão empregado na minha mente que, olha, várias mesquitas, castelos, igrejas têm essa forma também, então talvez isso tenha alguma coisa a ver com o culto religioso. Até tem, mas não tem só porque... Não é só porque... Mas pela forma, pela capacidade que a forma tem de resistir. Entenderam mais ou menos? Sim. Como é que aquela imagem... Thiago, Oi. então, aí uma outra pergunta, até em cima dessa, com relação a essa forma. Niemeyer ele é muito conhecido, né, por ter essas construções aí que utilizam concreto armado e por ser construções que até se assemelha, né, essa questão aí principalmente quando ele trabalha com o Sequinde. O Niemeyer teve 2 ou 3 grandes engenheiros. Então, sei lá, eu acho que ele deve ter se inspirado também nesse estilo construtivo para poder trazer em cima do concreto armado, ou seja, criar uma forma, definir um material para ele poder, né? Ô, Júlio, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida do que você está falando, mas eu só estou em dúvida se você está falando com relação às formas, não em relação a Super Adobe e Pre-Adobe. Super Adobe e Pre-Adobe recente, né? Mas em relação às formas, com certeza. Entendeu? Tipo, eu digo assim, com relação à maneira com que ela se acomoda, claro, não com esse ajuntamento, né, formando essa estrutura, mas com certeza absoluta. A forma, no caso, com que o concreto armado ele é associado, né, junto a este. Sim, mas então, cara, eu não vou nem ficar falando no Niemeyer aqui, porque como Niemeyer viveu muito, tem muita coisa para falar dele. Essa questão da Niemeyer, ela envolve várias questões, mas uma das questões que ela envolve definitivamente a capacidade que a curva tem de resistir a esforços. Isso com certeza. Isso aí você acertou, é fato. Ele, principalmente em rampas que ele usava, várias rampas dele são autoportantes, ou seja, elas só tem uma viga que sai do chão numa determinada diagonal. Aí aquelas rampas fazem uma curva, um caracol e saem lá no próximo pavimento, e elas não têm pilar, porque aquela curva ali que está ajudando aquela estrutura a ficar em pé. Tem várias questões ali, que não é só dele, tem também um grande mérito dos engenheiros que trabalharam para ele, assim, né? Sim. O MAC, cara, eu vi uma apresentação do MAC uma vez, quando eu estava na faculdade, com um engenheiro do MAC. E aí ele estava mostrando os desafios que era propor aquela estrutura para o MAC, porque era uma coisa
muito nova na época. Então, assim, isso foi o quê? Começo de 90, né? O Max ficou para 97. Então, o projeto deve ter começado a ser feito ali em 92, por aí. 91, 92. Então, isso não é, a gente não tem CAD, a gente não tem nada, isso é tudo feito na mão. Então, como era difícil fazer aqueles cálculos, mas depois ele foi percebendo que muito daquele cálculo dele era feito por subtração. Então, assim, ele pensou na estrutura como um todo e depois foi percebendo que a estrutura ela era muito autoportante. Então, ele foi podendo tirar coisas. E é porque ele conseguiu tirar coisas dessa latinha, como se fosse uma latinha de refrigerante, como se eu começasse a cavar buracos na pele da latinha de refrigerante, e ainda assim ela consegue ficar em pé. Foi porque ele conseguiu perceber isso que depois eles conseguiram ter aquele visor. Percebeu que aquela estrutura ela conseguia ser autoportante. Eu vou até abrir isso aqui para vocês. Deixa eu abrir o. Ver se eu acho aqui na internet a estrutura. Essa estrutura é muito genial. Muito genial. Deixa eu ver se. Não sei se vai ter. Não sei se vai ter a. Aqui no arquivo dele. No arquivo dele deve ter. As plantas estruturais. Os cortes. Queria que vocês vissem um corte dessa planta, como é que é. Ó, mas depois disso aqui eu vou parar de voar, hein? Eu tenho que terminar a aula. Não, meu filho. Vamos lá. Presta atenção. Olha, presta atenção deixa eu ver se tem aqui um corte. Eu queria muito que tivesse um corte da estrutura. Aqui. Aqui. Deixa eu ver se tem outro. Não. Deixa eu ver se tem outro. Que era a planta estrutural. Aqui, essa. E essa. Vamos lá. Aqui, olha só, presta atenção. Cadê? Cadê o corte que estava aqui? Cadê o corte? Aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui nesse corte. Se você for perceber... Então, vocês estão vendo o corte aí? Minha tela? Então, se você for perceber... Essa... Presta bastante atenção no meu mouse. Eu vou mexer o mouse, presta bastante atenção. Tá vendo essa do telhado? Do telhado não, porque isso não é bem um telhado. Dessa cobertura. Tá vendo essa curvatura? Ela não é reta, né? Essa curvatura é uma das coisas que ajuda essa estrutura a ficar de pé. Se ela fosse extremamente plana, ele precisaria de uma estrutura na base mais forte. Porque essa curvatura ajuda a fazer o quê? Ajuda a fazer com que... Olha só, eu vou olhem bem o meu mouse. Eu tenho o esforço, que ele é vertical, não é isso? Correto. Ó, meu mouse está subindo e descendo a vertical, certo? Quando eu tenho essa curvatura, o que acontece com parte? Não é uma parte gigantesca, porque a curvatura não é tão alta, não é tão grande, mas com alguma parte, a parte suficiente, ela entra numa diagonal, ela distribui parte das cargas. Isso faz com que essa laje seja, entre aspas, mais leve para o resto da estrutura. Isso também vale, ó, olha só a estrutura aqui. Aqui ele tem uma estrutura muito bruta na base. Só que olha como essa estrutura aqui, ó, ela é extremamente delgada, fininha. Tá vendo? E aí, ele conseguiu que a janela não tivesse estrutura. A estrutura está acontecendo nesse pilar aqui, ó, nesse. Esses dois pilares aqui, tá vendo aqui? Aqui está meu mouse, direito e pilar esquerdo. Na verdade, são 4 pilares. Tem esse pilar direito, o pilar do fundo, esse e esse. Tem 4 pilares principais ali. Eles não estão... Ele conseguiu deslocar o pilar para o meio. Só que esse pilar, se vocês olharem, ele não está alinhado com o pilar central do edifício. Vocês conseguem ver isso? Que o pilar não está alinhado? Ele está deslocado aqui, vários metros, inclusive. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa estrutura de baixo, essa viga é o que a gente chama de viga de transição. Ou seja, o pilar, ao invés de ir até o chão lá embaixo, ele cai numa viga, e não no solo, ele não descarrega direto no chão, ele descarrega numa viga. Então essa viga está fazendo a transição da carga desse pilar, que isso aqui, para esse pilar central. Agora, esse que é o truque. Esse pilar, eu não vou dizer com certeza porque eu não sou engenheiro. Mas eu acredito, voltando, não sou engenheiro, eu acredito, pelo que eu me lembro, pelo menos, isso já faz, sei lá, 15 anos quase, pelo que eu me lembro, esse pilar, a principal função dele não é sustentar
a principal não, mas o que ele faz não é, ele não sustenta essa laje inteira. Esses pilares estão aqui para que eu não precisasse ter pilares menores no salão principal. Por isso que eles estão aqui. Porque se eu pudesse fragmentar essa área central, eu teria, talvez não precisasse ter esses pilares tão grandes aqui. Eu podia ter pilares mais próximos. Esses pilares eles estão acontecendo porque eu estou passando muito tempo sem pilar aqui. Então tem que ter pilares mais fortes. E mesmo assim, esses pilares não vão para o chão. Esses pilares caem nessa viga aqui. E essa viga, ele só consegue fazer isso porque essa forma aqui é curva. Se isso fosse um caixote voando, ele não conseguiria estruturar dessa forma. Ele teria que usar um outro modelo estrutural. Esse ele não conseguiria usar. O fato desse aqui ser curvo ajudou a estrutura dele. Entenderam isso? Sim. Vamos voltar para a realidade. Vamos voltar para a realidade. Terminar essa aula aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu me empolgo, é complicado. Desculpa, gente, que a galera que tá falando, pô, tá viajando, mas é porque esses conteúdos, às vezes vocês não têm, ou não pegaram ao longo da faculdade e tal, e, pô, é uma chance que eu tenho de levantar questões que talvez iam passar desapercebidas por vocês, né? Vamos lá, vamos terminar aqui. Falta muito não. Eu já tinha falado sobre materiais, mas eu trouxe uma, tipo, não é exatamente uma tabela, mas é quase uma lista, né? Só para ficar isso bem claro. Vamos lá, tô falando de lembrando que Super e Adobe são muito parecidos. O que eu preciso? Olha como a técnica disso é... A técnica não, o ato de construir com essa técnica, ele é relativamente simples, assim. Não à toa, vocês conseguem fazer curso disso, geralmente é um monte de estudante. Eu até falei disso na aula passada com o Max. É um cara, 2 caras gerenciando, o resto do estudante ali, porque é um troço muito simples de fazer. Muito simples de fazer. Você precisa de saco, de ráfia ou polipropileno. Se for ráfia, é hiperadobe. Se for polipropileno, é superadobe. Aliás, não é porque ráfia ou é polipropileno. Eu poderia ter um tipo de polipropileno. A diferença principal é porque um é vazado e o outro não é. Essa é a diferença principal. Um saco de ráfia polipropileno, enrolou em saco. Se for em sacos individuais, é aqueles outros modelos que eu mostrei para vocês, né? Se for em rolo, é superadobe e hiperadobe. Mas, no final, é muito parecido. Arame farpado, se eu estiver usando aquele saco de polipropileno. Se não, não preciso. E terra. Geralmente, terra local. Isso. Eu preciso dessas 3 coisas só. Isso é basicamente nada. Se eu quiser fazer uma base mais estruturada, eu quero uma coisa mais durável, mais um cimento ali, um concreto, que também não precisa nem ser armado, é só uma base de concreto ali para poder separar o solo e a umidade do objeto, né, do edifício em si, das paredes. Mas eu vou falar de fundação no próximo slide. Então, assim, basicamente só tem essas 3 coisas. O que vem a mais é só para deixar aquilo mais durável, melhor estruturado, mas não é... Né? E ferramenta, eu preciso de um tubo de 25 centímetros de diâmetro ou um balde sem fundo. Para que é isso? Para eu encher de terra. Eu venho no saco contínuo, boto para não ficar que nem um maluco abrindo aquele saco, dá um trabalho do caramba, eu pego um balde de obra, que tem ali por volta de 25 centímetros, de balde daqueles pequenos, de lavar-roupa, arranco o fundo dele com uma faca, pego o meu e visto ele e começo a jogar terra. Só isso. E vou andando com o meu saco e enchendo de terra enquanto vou percorrendo a parede. Basicamente é isso. Se eu não tiver, vai dar muito mais trabalho, mas dá pra fazer, mas vai dar muito mais trabalho. Pilão lateral, um pilãozinho para lateral para começar a dar aquela batidinha, né, para ter uma estrutura um pouco mais coesa. Um martelinho de borracha, vou também mostrar pra vocês como funciona. Uma enxada e uma pá. Basicamente, isso é todo. Eu posso ter outras ferramentas? Claro que eu posso. Eu posso ter um pilão mais bem feito? Posso ter uma escavadeira para tirar essa terra? Posso comprar um caminhão de terra e chegar? Posso fazer isso tudo. Mas com o básico do básico, eu já consigo fazer. A diferença é o quão rápido ou a qualidade vai diferir um pouco, mas com a qualidade mínima, aquilo já vai ficar em pé, sabe? Aí a gente começa a falar de fundações. Fundação, eu já tinha falado, né, algumas coisas. Pode ser de pedra, de concreto, ou até mesmo de terra compactada. A fundação deve ser um pouco mais larga que a parede. E aí, isso também acontecia lá em Taipa de Pilão, não sei se vocês lembram. A fundação é um pouquinho mais larga, né? Eu
já também tem um cortezinho, eu acho pra vocês. Aí eu tô dando um exemplo, se eu for usar um saco de 40 centímetros de largura, a parede vai ter 40 centímetros de largura. Então eu posso fazer a fundação de 60, vou deixar ali 10 centímetros ali para cada lado, tal, na fundação. É importante deixar também uns 15 centímetros acima do nível do solo, assim não absorverá a umidade. É aquele outro exemplo que eu mostrei para vocês lá. Aqui, ó. Aquele exemplo mostra bem isso, ó. Ele tinha uma fundação ali embaixo que ele cortou, e aí depois ele está usando um outro. Isso poderia ser de saco direto, tá? Só que aqui é melhor, eu não vou ter a umidade chegando direto nos sacos que estão lá empilhados. Isso aqui é tipo assim, a melhor solução que eu tenho. Só que não, se eu não tiver ferramenta, não tiver dinheiro, sei lá o que for, para montar uma estrutura de concreto, eu posso botar o saco direto. Eu preparo um pouco a terra, não é o ideal. Aquele primeiraço exemplo que eu mostrei não tinha isso, não é o ideal, mas funciona, vai ficar lá de pé, vai ficar. Então assim, eu faço minha base principal aqui, um pouquinho mais larga, depois eu subo uma outra basezinha aqui, menor, que é a base principal, aqui ele tá lá. Se a parede vai ter 40, eu tenho uma fundaçãozinha de 60, boto 10 centímetros para cada lado. Beleza. Essa minha segunda fiada aqui é a que sobe. Eu vou voltar um pouco, gente, só para mostrar, cadê? Aqui, é isso aqui, ó. A fundação principal dele tá lá embaixo. Depois ele vai começar a subir uma segunda fundação um pouquinho mais alta. E depois ele vai deitar os sacos em cima. Apesar de eu achar que nesse exemplo aqui eles não fizeram isso. Acho que eles deitaram o saco direto na fundação lá embaixo. Ou eu posso fazer de pedra. Ah, não tenho concreto. Então, eu compro um caminhão de brita, uma brita. Aí vejo lá qual é a melhor brita e tal, por causa dos tamanhos, né? Brita 0. Brita 0 não, brita 0 é muito pequena. Brita 1, brita 2, brita 3. Por aí vai. E monto minha muretinha de pedra. Esse já é o modelo mais simplório. Eu não tenho essa fundação zona aqui, né? Eu não tenho alargamento, aí vai sair na mesma altura. Só levanto um pouquinho, faço aquela basezinha para evitar a troca direta de umidade do solo com o saco e, ó, vida que segue. E aí vamos para a parede, ó. Subir minha fundaçãozinha, começar a parede. Como é que é a parede? Aquilo que eu falei, ó. Isso aqui, ó, pontilhado por dentro, o que é? Isso aqui pontilhado por dentro é o meu balde, meu tubo. Comprei um tubo grandão, tirei o fundo do balde, pego, eu sei que essa parede vai cobrir 10 metros. Como o saco é um material muito fino, eu balde, que é essa dobradurinha aqui, vocês estão vendo? Dobradurinha. E vou começando a encher e vou liberando esse saco que tá ali, ó, enquanto vou andando com uma coisa. Encapando o balde com o saco inteiro. Eu tenho 10 metros de saco linear. De saco sem fundo, contínuo. Pego os 10 metros e visto o meu balde. Ou o meu tubo. E vou tirando, fecho o fundo, lacro o fundo, encho de terra e começo a... E vou andando com a minha linha. Próxima linha. Tem mais. Vou fazer a linha menor. Opa! E vai subindo. Sobrou saco. Fecha ali, corta, fecha, lacra, amarra. Da seu jeito, pum. Depois de pronta a fundação, podemos começar a construir as paredes de superadobe ou hiperadobe. A técnica é basicamente encher o saco. Encapamos o balde sem fundo com o saco, deixamos uma de um dos lados e vai. Uma pessoa vai deitando os sacos lá, outra pessoa vai jogando terra. Certo? Então aqui tem um esqueminha basiquinho, ó, balde sem fundo. Esse aqui está sendo um balde e vai cobrindo com saco de ráfia ou de polipropileno. Beleza? E aí o saco sem fundo serve meio como um funil. E beleza. Se você não tiver isso, daria um trabalho gigantesco, né? Um balde custa nem R$5. Você vai lá, tira o fundo e faz. E aí assim, ó, vestiu o tubo ou o balde inteiro, um saco inteiro, linear. Tem um saco de, vamos voltar lá, 5 metros dessa vez. Eu dobro aquele saco inteiro meio sanfonado ali na lateral do balde, fecho o fundo e a pessoa começa a encher. E aí eu vou deitando e andando com aquele meu saco deitado ali, e aí vem alguém em cima, vai enchendo, você vai andando, vai enchendo, você vai andando. E vem uma terceira pessoa com um pilão, pá, 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 e vai fazendo. E você vai subindo junto. Quando tiver na 10ª fiada, tem lá, uma pessoa tá lá, separando aqui, vem com um martelinho de borracha, pá, 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 vai batendo, vai socando, vem com um pilão, pá, pá, pá. Esse martelinho de borracha é para lateral. Eu vou socando a minha lateralzinha, ou a pessoa com o pilão é para vertical, né? Eu vou de cima para baixo e eu tenho um pilãozinho, um martelinho desse de borracha, vou dando na lateral do saco para ele ficar mais uniforme e compactar essa lateral do saco. Um pouquinho também. Pá, pá, pá. E só isso. Basicamente é isso. A
super simples. Aí eu trouxe uma foto depois do desenho, esse cara com um pilãozão e o outro cara que tá batendo na lateral, só que ele não tem o martelinho, ele tá batendo tipo com a pá, vocês estão vendo? Ele tá tipo com a pá batendo na lateral do saco. E todo mundo entendeu isso? Sim. Vamos lá. Sim. Entendi. Portas e janela. Quero abrir uma porta e janela. Alguém tinha falado lá na quando a gente estava mostrando aquele segundo exemplo lá de como, acho que foi o Júlio, acho, de como era, não foi uma menina, acho, sobre portas e janelas. Então, a gente tem duas técnicas. Tem várias técnicas. As duas eu tenho que planejar bem onde vai estar, porque eu não posso simplesmente abrir a janela do tamanho que eu quiser, porque como a estrutura é autoportante, eu não posso chegar lá e abrir uma janela de 5 metros de largura. Então, eu tenho que pensar bem como é que eu vou abrir isso. Beleza. Como é que eu faço? Depois de planejado, né, eu tenho que ver como é que é a entrada de luz, papapá. Um daqueles exemplos que eu mostrei em corte tinha até uma clarabóia em cima. Isso não é relativamente comum as pessoas botarem clarabóia em cima. E aí, pum, planejei, beleza. A primeira forma que eu vou falar pra vocês é a seguinte. Eu ergo a parede normal, esquece que tem abertura. Faço aquele meu domo inteiro, fechadinho, lacro ele. Depois eu venho com uma caneta, um piloto, marco a minha janela, venho com uma picaretinha, uma pazinha, uma coisa, dou uma escavada e corto. Simples assim, corto. Vou lá e corto aquele espaço fora. E aí tem até... Ou vem com uma motosserrazinha, que aí é bem mais fácil, né? E meto a motosserra, corto, meto do outro lado, corto em cima, corto embaixo. Mas para isso dar certo, eu tenho que deixar a famosa verga. Todo mundo sabe o que é a verga? Verga? Sim. Beleza. Vou explicar assim mesmo. A verga, quando eu estou construindo, eu construo direto, mas no lugar que eu já planejei a minha janela, entre uma fiada e outra, eu boto uma verga de madeira, ou seja, uma estrutura de madeira para o topo da minha janela. Porque depois que eu retirar aquele espaço, o saco vai ficar voando. Então eu tenho que ter uma coisa mais forte para sustentar aquele saco ali. Então eu boto uma verga de madeira, de metal, só que for geralmente é madeira, né? A gente está falando de um tipo de construção que é muito voltada para a natureza, então eu uso recursos mais simples, geralmente madeira. Só isso, vou lá, corto. Beleza. Os exemplos que eu trouxe por enquanto não eram assim, mas eu vou deixar lá. É isso aqui, ó. Eu já planejei que ia ter uma janela aqui. Quando eu vou botar o outro saco lá, ao invés de eu passar com o saco por cima, eu venho com essa fiada aqui, deixo a minha verga e boto só a próxima fileira em cima. Beleza. A verga tá aqui, eu venho com o meu hidrocozinho lá, meu piloto, marco e corto. Depois eu instalo a janela. Esse é um jeito. O outro jeito, deixa eu ver se eu botei aqui. Ah, tá. O outro jeito é esse jeito que eu já tinha mostrado. Oi, alguém falou? Essa janela aí, quando corta, essa areia não sai, não? Não. Ela não sai por quê? Vai sair um pouco e tudo mais, mas por que ela não sai assim e escorre? Porque você compactou aquela terra. Aquela terra, lembra que lá no comecinho eu falei que quando você está compactando, que terra que você usa? Uma terra qualquer não, ela tem que estar um pouco úmida. Ela tem que estar um pouco úmida e tem que ter alguma quantidade de argila. Então, como ela está um pouco úmida e você está compactando ela um pouco úmida, o que vai acontecer? Ela vai dar liga. Eu vou voltar lá para o nosso segundo slide, preste bastante atenção. Aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Você consegue ver aqui? Esse aqui é o saquinho de ráfia. Olha como essa tela aqui, se fosse só areia, esse saco de ráfia ele é vazado. Isso quer dizer que a terra ia fazer o quê? Escorrer pelo saco. Basicamente é isso. Mas isso não é o que acontece. Por que não acontece? Porque essa terra está úmida. Então ela fica meio argilosa. Entendeu? Parece ali uma argilazinha mesmo. Então quando você compacta, ela não escorre. Então quando você corta, ela também não... Entendeu? Por que isso acontece? Vai sair um pouco ali, um farelo e tal, mas na hora de você for arrematar a sua janela ou sua porta, você vai lá e arremata. Bota lá um pouco de massa, pode até ter algum tipo de cimento só para arrematar e beleza. Entendeu? Entendi. Entendeu? Agora, a segunda forma de você botar uma janela ou uma porta é essa aqui. Olha, eu vou montando os meus saquinhos, só que quando eu chego na fiada do parapeito ali, do peitoril da janela, eu já não boto ali naquela área, boto um caixonete inteiro fechadinho, mais resistente, e vou cobrindo com os sacos
pelas laterais e Parece deixo que esse espaço é melhor negativo fazer, desde não? sempre. É outra forma. Não sei. Mas até tenho vontade. Mas, mas, assim, eu acho que essa forma aqui é um pouquinho mais organizada. Mas, por exemplo, vamos lá. Eu fiz uma piada aqui, mas vamos voltar. Por que essa piada ela é mais ou menos? Isso depende de quê? Vamos lá. É um projeto que eu projetei? Eu sei que parece esquisito e um pouco pleonástico, mas não é. É um projeto de verdade? Alguém projetou aquilo? Ou é uma técnica que eu tenho, que alguém sabe e eu estou fazendo meio mais ou menos? Entendeu? Por que eu estou falando isso? Eu planejei de fato essas janelas ou eu estou fazendo, enquanto eu estou fazendo, eu vou vendo? Porque se eu tenho uma coisa é um arquiteto que conhece a técnica, está projetando, então talvez ele já consiga prever todas as janelas. Ele já calculou isso. Outra coisa, pessoas, estudantes, às vezes, que estão fazendo, assim, eles têm algum domínio técnico, mas não têm, às vezes, os meios, né, necessários para pensar aquilo tudo e está fazendo um pouco aquilo no experimentalismo. Esse tipo de técnica, aliás, todas as técnicas que a gente vai trazer aqui ao longo da disciplina, elas foram desenvolvidas ao longo do tempo e existem técnicas específicas para ela. Existem. Mas muitas delas são praticadas meio, né, meio mais ou menos ali, entendeu? Então, nem sempre, eu não sei qual é quem estava planejando, o que a pessoa estava pensando. Um projeto como esse aqui, visivelmente foi planejado, mas um projeto como esse aqui, duvido. Duvido que um arquiteto pensou nisso aqui super certinho. É alguém com essa técnica. Você vê que o troço tá meio mal acabado, assim, meio esquisito, sabe? Os sacos não estão exatamente bem posicionados. E é aquele saco unitário. Agora, esse modelo aqui não. Esse modelo você vê que ele foi pensado. Porque usa exatamente a mesma técnica, só que olha como os saquinhos estão muito melhor empilhados, eles não têm essas bordas laterais todas esquisitas, apesar de os dois terem aberto a fenestração. Essa pessoa estava provavelmente, Parece que tá ou bem ela não mais tinha toda a técnica, exato, ou essa pessoa não tinha toda a técnica, ou essa pessoa não tinha toda a mão de obra. Também tem isso, né? É que nem bater a laje na minha casa. Sim, exato. Então, assim, mas ao mesmo tempo, ele sabia que ele tinha que fazer isso aqui, ó, para botar uma estrutura circular, ele sabia que ele tinha que fazer. Então, ele detém algum nível de técnica. Talvez ele não saiba fazer, mas algum nível ele tinha. Né? Mas vamos continuar. Vamos terminar isso aqui. A gente estava em parede. Certo, abri minha porta-janela. E aí entra aquela história que eu também já falei um pouco sobre como é que é a cobertura. Você tem vários tipos de cobertura, vários. Vários. O último exemplo que eu trouxe talvez até surpreenda um pouco, mas o modelo mais simples e mais barato, mais objetivo, não sei nem se é mais barato, mas o mais objetivo é eu continuar seguindo a minha fiada e diminuindo a minha abertura circular até fechar o meu domo. Esse aqui. Cadê? Opa. Esse aqui é o modelo mais barato. Mais objetivo, eu vou fecho meu domo, a minha parede e minha cobertura são basicamente a mesma coisa. A minha vedação lateral é a mesma, se transforma na minha vedação vertical. Superior, no caso. Mesma coisa. Agora, naquele nosso primeiro exemplo aqui, não. Esse cara fez paredes que não eram circulares, ou seja, portanto, ele não tinha como fechar esse domo. Ele deixou por aqui mesmo, veio e lançou um telhado comum. Telhado normal, né? Foi lá, fez aqui o telhadinho dele de madeira, estruturou o telhadinho dele com tesoura, como sempre foi estruturado o telhado desde que o mundo é mundo. Normal. Beleza. Eu posso ter uma cobertura de fechamento próprio, o próprio material veda e fecha, ou eu posso ter uma estrutura que ela para em determinado momento e depois eu penso em uma cobertura separada. Eu posso ter os dois. Posso ter um misto. O último exemplo que eu vou mostrar a vocês é um exemplo misto. Então, assim, não tem muito o que conversar sobre isso. É banal, né? A cobertura certo. Então, aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Olha só. Os dois exemplos, eu já tinha falado um pouco dessa cobertura direta, né? O domo se fecha sozinho, né? Vou lacrando. E trouxe dois exemplos de fechamentos aqui. Um muito mais arcaico. O cara tá aqui, ó. Ele botou até um cimento aqui, ó. Se vocês olharem meu mouse aqui. E tá deitando os troncos. Aqui, se você olhar, ele nem botou. Isso aqui é só para dar a comieira. Aqui ele tá deitando os troncos de bambu direto na parede. Ele tem só um apoiozinho aqui, não dá para saber de que mais. De modo geral, tá deitando direto. Daqui ele vai puxar um telhado. Seja um telhado de palha, seja lá de
de telha difícil. Isso aqui provavelmente vai ser um telhado de palha. Mas vai fechar, vai tudo certo. Aqui a porta dele, a gente revê aquela situação daqui da verga, ó, vida continua. Esse outro exemplo aqui, não. Esse cara é um cara simplório fazendo a casa. Aqui é um projeto extremamente bem feito. A parede só vem até aqui, ó, até uns 2 metros e pouco de altura, 2,40, né, 2,30, 2,40. Se vocês repararem, a própria lareira também é feita de earthback. Ela tá embutida na parede, usou provavelmente a mesma técnica, ou uma técnica conjunta, só que o fechamento não. O fechamento é um fechamento digno, né, de um marceneiro, né, absurdo. Você vê que é um fechamento extremamente complexo. Isso aqui é um vão enorme, está vencendo 100 pilares, só na forma mesmo, com abertura central. Isso aqui é uma casa de luxo. Isso aqui não é feita com uma técnica vernacular, mas isso aqui é visivelmente uma casa de luxo. Isso aqui é uma casa simplória de campo. Eu só quero que vocês prestem atenção que, assim, cheguei em um determinado momento da construção, o fechamento superior, ele é muito parecido com qualquer edificação. Certo? Todo mundo percebeu isso? Viu? Tem muito mistério sobre isso, não. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Mas de modo... Aqui, ó, só para terminar o fechamento superior. Eu posso fazer, ó. Aqui tá meu. Isso aqui é o mesmo projeto. Não, isso aqui é o mesmo projeto, não. Isso aqui é o projeto de lá, que eu tinha deitado lá o bambu em cima do saco, esse projeto aqui, né? Só que eu tenho uma outra técnica que eu posso fazer, ó. Eu venho aqui, faço um fechamentozinho e boto aqui, ó, uma cinta. Venho e faço uma cinta real. Uma cinta de verdade. Armada e tudo, ó. Botei aqui, ó, vergalhão, pá. Botei aqui uma formazinha lateral em cima da minha parede. Botei, completei. Vai ficar uma cinta. Em cima dessa cinta eu venho aqui em cima, ó, e boto meu telhado normal. Um telhado bem mais, entre aspas, profissional. É um telhado bem mais complexo, né? É um telhado bem mais executado. Esse aqui é um telhado extremamente simplório. Desculpa, eu inverti a ordem, né? Esses dois slides, eles eram para ser direita, esquerda. Então, essa casa simples está à esquerda, ela aqui é um detalhe do telhado dela, que era para estar à esquerda também. E essa casa aqui está à direita, esse aqui é o detalhe daquela casa mais bem feitinha, e esse aqui é o detalhe da casa mais simplória. Mas deu para entender, não deu? Alguém sentiu dificuldade de entender isso? Não. Beleza? Não, tá tranquilo. Então, vida que segue. E aí, estamos quase fechando. Acho que esse é o... Eu vou mostrar um projeto para vocês, mas acho que de conteúdo esse acho que é o único, o último ou penúltimo. Revestimento. Beleza, terminei lá. Eu vou dar um retrocesso aqui, ó, só para mostrar alguns exemplos que a gente já mostrou ao longo dessa apresentação. Vamos lá. Essa casa aqui, ó, ela fez aqui no saco de terra, depois o cara foi revestiu, por dentro e por fora. Aquela primeira casa, cadê a outra casa que eu queria mostrar pra vocês? Essa aqui, ó. Aqui, essa mesmo. Revestiu por fora, mas por fora ele revestiu inteira. Mas por dentro ele só revestiu uma parte. E ele quis deixar a parte superior meio que à mostra, para mostrar que técnica ela era aquela. Foi uma escolha estética, né? Para mostrar aquela casa ali e tal. Beleza. Então, eu posso revestir normalmente. Mais ou menos. Eu vou revestir normalmente? Vou revestir normalmente. Agora, com o que eu vou revestir é que é o segredo. Eu tenho uma estrutura que ela é de terra. E a terra, ela expande e contrai em uma determinada forma, né? Que é uma característica. Eu não posso simplesmente chegar lá, lançar um revestimento, um reboco comum de cimento. Né? Um reboco do tipo emboço, né? Porque aquele reboco, ele não se comporta da mesma forma que aquele material. A diferença entre eles é muito grande. Porque um tijolo de alvenaria, ele tem um volume de umidade interna. Agora, um saco de terra tem muito mais. Então, essa relação não é recíproca. Então, eu não posso simplesmente chegar lá. Eu poderia até fazer? Poderia, mas a chance desse revestimento craquelar ou dar outro tipo de problema, ou trazer mofo, é maior. O ideal é que eu faça um reboco, né, com uma técnica de terra também. Então, ó, por ser... Vou até ler isso aqui, apesar de grandinho. Por ser uma estrutura de terra e se tratar de material expansível, lembrando, todo material é expansível. A diferença é o quanto ele expande em relação a outro. Alguns expandem mais, outros expandem menos. Alguns se contraem mais, alguns se contraem menos. Mas esse é um material extremamente expansível
considera-se inadequado o uso de argamassa de reboco de cimento e areia, que é o reboco simples, né? O famoso embolso. Esse tipo de reboco irá reter o vapor de água de dentro da parede, porque eles têm uma diferença de umidade, que eu tinha acabado de falar, muito grande, acarretando uma saturação da umidade, consequente, uma dissolução da mesma. Ou seja, aquela terra vai começar a desfarelar. Sendo assim, opta por uma argamassa à base de terra, que tem vários tipos. Eu não vou entrar no detalhe construtivo da argamassa à base de terra. A gente pode até estudar isso no segundo semestre, segundo semestre, se quiserem, assim, porque senão eu não posso falar de cada, senão fica infinito isso aqui. Mas, assim, tem várias técnicas de argamassa de terra, várias. A própria pau a pique, né, que a gente tinha falado lá, ela é um tipo de argamassa de terra. É barro molhado, você, puf, aquilo ali já é o próprio revestimento. Você pode fazer, eu tinha falado na aula passada, quando eu falei de tapa de mão, que você pode fazer uma massa também de barro um pouco mais mole, assim, um pouco mais plástica, para revestir um pau a pique. É uma argamassa de barro, entendeu? Então, o ideal é que você use também uma argamassa de barro. De barro não, de terra. Pode ser outro tipo de terra. O saco de hiperadobe, ó, presta atenção, o saco de hiperadobe, não é de superadobe. O saco de hiperadobe, que é aquele de ráfia furadinha, eles podem receber a argamassa direto. Por quê? Porque como ele é furadinho, essa argamassa de fora, que é feita de base de terra também, vai agarrar na terra de dentro do saco. Então vai ficar ali belezinha. Só que o saco de superadobe é um saco lacrado. E ele é liso. Se você for tentar usar uma argamassa direto nele, essa argamassa não vai fixar, ela vai escorregar. O que a galera faz? Eu nem botei isso aqui, mas é bom que vocês ouçam. O que a galera faz quando elas estão com um saco de hiperadobe e querem argamassar por fora? Eles tacam fogo. Porque assim, volta aquela pergunta lá, não sei quem fez, foi uma menina que fez, sobre se a terra ela desfaz quando eu abro uma janela. Então, não, a terra está compactada, ela ganhou uma forma ali, mais ou menos como é um tijolo de adobe, cru. Ela ganhou uma forma, ela secou ali, ela está sequinha ali. Então, na hora de argamassar, eu vou e taco fogo na, lateral, na parte externa, só para derreter aquele plástico um pouco. Aí fica meio chamuscado ali. E aí eu consigo. Aquele barro não cai, ele ainda está ali. Aquele barro não, aquela terra prensada, ainda fica ali naquele moldezinho. Quando eu dou o reboco, eu substituo aquele plástico que queimou e fica tudo na forma mesmo. Só que quando eu estou usando hiperadobe, não precisa, eu posso lançar direto. Vamos lá. Faz necessário molhar a terra. Então eu vou lá no meu hiperadobe, molho ele um pouco, mesmo depois de ter queimado. Queimei, chamuscou. Não é para tocar fogo e tudo não, gente. É só dar uma queimada, né, para ficar um pouco chamuscado, derreter um pouco. E aí depois eu molho um pouco, também não é chegar com a cachoeira d'água. Vem com a mangueira, dou uma molhada, que aí a água vai fazer a cola da terra de dentro do saco com essa argamassa que também é de terra. Todo mundo entendeu isso? Ou não sei se ficou confuso. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Beleza. E é isso aí. Vai ficar a umidade, pum, vai formar um corpo só. Depois que eu argamassei, filho, ó, xablau, acabou. Aquilo vira um monolito, vira uma casca, assim, fechadaça, assim. Ali, fechou, acabou. E aí, ó, trouxe um exemplozinho pra vocês verem, ó. Compactei minha terra, ó, começa a rebocar. Tranquilo, vai ficar. Se eu tiver uma boa técnica, vai ficar lisinho. Vai ficar lisinho. É claro que pela diferença entre, por exemplo, quando eu compacto um saco em cima do outro, fica aquela curvinha, né? Isso quer dizer que essas áreas vão ter um pouco mais de argamassa. Então, essa argamassa ela não é homogênea, né? Vai ter umas partes mais grossas e umas partes mais finas. Mas se eu for bom no que eu tô fazendo, eu consigo dar um acabamento extremamente regular. É isso, ó. Preparou, molhou, deu uma batidinha, molhou um pouco aqui. Você pode ver, ó, tá um pouco mais escuro. Essa aqui é a água que ele jogou, molhou, começa a rebocar, e ó, xablau. E aí eu trouxe um exemplo, tá terminando. Trouxe um exemplo que é uma casa de earthbag, lembrando, a gente chama de hiperadobe aqui, mas lá fora eles chamam de earthbag, na Colômbia, chamada La Casa Vergara. E aí eu não trouxe todos os exemplos, vocês podem pesquisar essa casa se vocês quiserem. Online tem um processo construtivo inteiro. Eu comi algumas etapas para não ficar muito grande, mas tentei trazer um acompanhamento pra gente. Vamos lá. Trouxe, ó, planta. Olha só a planta desse projeto. Eu tenho dois de cada lado, um maior e um médio, um grande e um médio. E eu tenho uma parte que é mais plana. Isso é a planta de cobertura do fulano. E aí
aí, por dentro da casa, se você for reparar, a maior parte estruturante dele estão nesses 2 domos, certo? E aqui está a casa do cara. Ele fez aqui uma sala, uma cozinha, uma sala pequenininha. Entrou a sala pequenininha, tem aqui um quarto, um outro quarto, banheiro, papapá, ó, tudo pequenininho. Beleza. Aqui, isso aqui é um projeto mesmo. Feito por profissionais. Tem planta, corte, fachada. Se vocês repararem, tem até um segundo pavimento aqui, ó. Vamos voltar lá para o superior, ó. Isso aqui está lá embaixo. Ou seja, esses domos, principalmente esse, eles têm 2 andares. Esse aqui tem 1,5 andar, esse aqui tem 2 andares, o resto tem 1 andar. Um pavimento, 1 andar não, pavimento, desculpa. Então aqui, ó, no cortezinho, ó, o dom maior, ele tem tipo um escritóriozinho, alguma coisa lá em cima. O dom menor não, ele só é um pouco mais alto mesmo, em pé direito. E o resto, ó, um pavimento comum. Beleza. Aqui no corte dá pra ver que, ó, onde passam as paredes, ele tá, ó, estruturando. Se vocês repararem também no corte, a parede ela diminui de espessura, vocês estão vendo? Ou seja, isso aqui foi um troço muito mais bem feito, muito mais bem calculado. Então ele sabe que os sacos inferiores, eles vão aguentar muito peso. Esse é um saco que tem 60 centímetros de largura. Esse aqui pode ser um saco de 20, 25, entendeu? Tá. Tem aqui os 2 cortes, pum. Ó, aqui eu trouxe, não tá muito boa a definição não, mas tudo bem, é só para entender o sistema, ó. Aqui que eu acabei, ele sabe que os sacos abaixo são mais largos e eles vão diminuindo até ficar um saco pequeno lá em cima. Entendeu? Menos largo, né? E aqui tá o corte do cara. Dá até para contar a quantidade de fileiras, tem um monte. Fileira. Não, é legal. Cara, lá a no parte comecinho de baixo é até maior, né? E dá mais resistência, né? Sim, sim. Então, se eu sei que cada saquinho desse tem por volta de 20 centímetros de altura, depois de compactado, né? Ali 15, 20 centímetros de altura, eu consigo calcular a quantidade de sacos que eu vou ter para ter a determinada altura que eu preciso para uma pessoa conseguir conviver ali embaixo. Consigo calcular isso, não é difícil. E aí, ó, começou a obra do fulano. Foi lá, cavou, ó. Vamos comparar de vez em quando, eu vou voltar nesse corte aqui, ó. O corte está bem mais abaixo aqui. Mas é uma fundação bem rasa. Um edifício tem uma fundação de 1, 2, 3 metros abaixo. A fundação dele é uma fundação extremamente superficial, rasinho. 50, 60 centímetros para baixo só. Ó, começou. Aí o cara começou lá embaixo, cobriu. Beleza. Ó, a galerinha. Depois que ele fez, deu, ó, olha só, ele deu aqui aqui no corte, está mostrando. A estrutura da fundação dele é de pedra. Pedra. Com o barco. Depois ele jogou uma pedra um pouco maior em cima. Lembrando, ó, aqui está o nível. O nível do solo dele está aqui. Foi lá, dividiu tudo. Ó, prestando atenção nessa etapa aqui, ó. Nessas 3 etapas. Aqui o saco está mais acima. Aqui o saco está mais acima. Aqui deixa claro, olha, tá vendo? Entre isso aqui, tá a fundação dele com a pedra maior. E o primeiro saco aqui, ele botou uma terceira camadinha aqui. Ó. Ou seja, camada 1, camada 2, camada 3. Que é para assentar melhor. E aí começou. E vai seguindo, vai subindo. Ele botou um eixo aqui no meio para poder auxiliar. Reparem bem uma coisa. Aqui tá subindo e lá ele já estava dando um contrapiso normal. Um contrapiso contemporâneo lá, de cimento. Isso aqui é uma casa contemporânea. Ele não é uma casa no sentido mais, né? Que poderia ter um piso de terra batida ou de algum tipo de caquinho, cerâmico, né? O cara lançou aqui um piso mesmo. Um piso estruturado, né? Com um contrapiso estruturado. Lançou aqui, ó. Piso mesmo. Não teve essa conversa, não. Ó, fazendo. Choveu, ó, gente. Choveu algum dia da obra dele. Ele tá fazendo a técnica de abertura já com pré-definida. Já deixou todas as aberturas aqui, simples, ó, madeirinha. E vai subindo, vai subindo. Olha aqui, ó, outra coisa que é importante reparar, ó. Ele deixou essa parede aqui que intersecciona com essa. Os 2 primeiras leva, essa entra nessa, as duas. Nas 2 primeiras linhas, A entra em B, nas 2 seguintes, B entre A, nas 2 seguintes, A entre B, tá fazendo uma amarração. E vai seguir. Ó, quando tá chegando com o saco, alguém tá piloneando, ó. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, ele tá com um tubinho aqui dentro do saquinho.
Alguém tá piloneando e vem, até chegar aqui no canto. Chegar aqui, ele vai cortar aqui, amarrar a ponta do saco e beleza, vida que segue. Ó, foi subindo. Deixou o espaço aqui para fazer uma abertura que ele tinha que botou aqui, chegou aqui em cima e assim, ó, subiu o morrinho e tá fazendo. E vamos fazendo. Sem medo de ser feliz. Tá subindo, tá subindo. Esses sacos aqui são sacos unitários? Não são sacos unitários. Isso aqui ainda é super adobe. Isso não é um saco unitário. Só que como essa parede é curta, ele tá usando sacos menores. Mas, ó, os sacos são contínuos, só você ver. Ele tá usando super adobe. Só que aqui ele cruzou. Olhem bem. Esses sacos estão num sentido, esses estão em outro. Só isso. Mas ainda é uma técnica de saco aberto que ele foi lacrando. Depois que chegou no tamanho que ele queria, lembra que eu falei que esse exemplo era chegou no momento que ele queria, o que ele fez? Ó, assoalho. A gente tinha falado na aula passada, gente, o que é um assoalho? Isso aqui é um assoalho. Isso aqui é um assoalho. Não vai ser um assoalho, ainda tem uma surpresinha a vocês, mas isso aqui é uma estrutura de assoalho. Se eu quisesse fazer só um piso aqui, eu pronto, montei meu piso. É uma laje de madeira. Ó, cobriu com assoalhozinho, belezinha, ó. O que o cara fez aqui, gente? Ó, esse cara é ousado. Lançou uma laje. Uma laje. Normal. Ó, laje. Lançou a laje. Pronto. Tranquilão. Ó. De boa. Ó, deixou umas aberturas, famosas iluminações zenitais, ou seja, iluminações superiores. Clarabóia é um tipo de iluminação zenital. Lanterninha é um tipo de iluminação zenital. Zenite vem do ponto mais alto do Sol. E aí, ó, vai lançar uma laje aqui, ó. Lançou a braba. Só que, como eu tinha dito para vocês, o sistema dele é misto. Ele lançou a laje na parte que era plana. Mas a parte que era esses dois domos aqui, ele continuou normal a técnica, ó. Domo, normal. Até fechar lá em cima, ó. Fechou. Começou. Argamassou, tá argamassando, já argamassou o domo inteiro, ó. Foi para dentro. Sem medo de ser feliz. Esse aqui ele não queimou, ó. Ele tá usando algum... Olha só, vamos lá. Lembra que eu falei que uma das técnicas que a galera usa é dar uma queimada nesse saco? Ele não queimou. Ele tá usando tipo um agregante aqui, ó. Como se fosse um chapisco. Como se fosse, não é. Como se fosse um chapisco para usar depois. Esse chapisco eu não sei de que é aqui, né? Provavelmente é de algum tipo de cola, alguma coisa assim, algum tipo de piche. Gruda no saco mesmo ele sendo liso, para depois ele lançar o argamassa. Se duvidar, essa até é uma argamassa de cimento comum, porque a argamassa de cimento comum não está em contato direto com o saco. Dependendo de que tipo de primeira camada ele lançou aqui, que eu não tenho como saber. Aqui, ó, outra coisa, ó, janelão, lançou aqui no janelão. Nossa vergazinha, ó, vida que segue. Depois, ó, já pronto, ó, aquela coisa que eu falei, como se usa muito barro, é muito comum a galera embutir os móveis, sabe? As coisas são meio, mesmo que não sejam de terra, mas elas são meio coladas nas paredes, sabe? Isso é muito comum. Ó o banheirão do cara, ó. Show de bola. A casinha pronta, gente. Que gracinha que ficou. Ó. Ô, Muita Thiago, gente faz... Oi. as instalações elétricas e hidráulicas são feitas da mesma maneira? Da mesma maneira. Olha só, vamos lá. Eu tinha isso, eu não trouxe. Mas eu tinha isso. Mas eu falo, pelo menos. Então depois eu mostro pra vocês. Esse aqui é o último slide. Eu vou terminar falando disso. Como é que faz isso? Vamos lá. Se eu sei que eu tenho uma tubulação... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu posso explicar. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se eu sei que eu tenho uma tubulação, o que eu faço? Eu dou uma prensada aqui nesse saco e embuto a minha estrutura hidráulica elétrica ali, sem problema. Ou eu boto para fora, não tem importância. Ou eu boto ali uma estrutura menor e na hora de eu embolsar, como a diferença entre esses blocos são muito grandes, se eu vou ter uma torre de elétrica, vou passar um conduíte. Eu vou passar um conduíte aqui nessa junta, tá vendo? Entre um saco e outro. Que ele vai ficar meio embutido nessa junta. Então, quando eu passar a minha argamassa, seja ela de qual for, aquilo vai ficar ali. Vai ficar raso, mas vai ficar ali. Ou eu venho e escondo. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Deixa eu ver se eu... Ah, lembrei. Vou dar um exemplo. O contrapiso também tá mostrando as saídas aí. Tá vendo isso aqui? O que ele fez? Ele botou um cinturão aqui de madeira, de vergas,
entre uma camada e outra. Eu passo um conduíte entre uma camada e outra. Passo um tubo de metal, da Tigre, entre uma camada e outra. E tá tudo bem. O problema é... Sacou? Ah, deu uma merda depois. Aí eu vou ter que cavar aquilo, e aí na hora de terminar eu vou ter que dar um outro acabamento, né? Eu não vou conseguir refazer aquele saco numa estrutura fechada. E talvez eu vá lá, cave um buraco na minha estrutura para consertar uma elétrica, uma coisa qualquer, e depois faça só aquele fechamento com um cimento comum, uma coisa meio improvisada, eu consigo até fazer. Mas ou eu tenho a estrutura separada, né? Aparente, ou eu faço isso aqui, ó, escondo parte dessa minha estrutura elétrico-hidráulica dentro dessas minhas linhas. Não pega nada, não. Eu tenho. Cara, depois se me cobrar, eu te trago. Eu esqueci de botar essa imagem. Eu tinha uma imagem já disso, assim. Só que na hora de montar, eu acho que ficou mais pra trás pra não ficar muito grande. Mas eu tenho isso. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se nesses cortes tem. Esses cortes não. Ah, não. Ali, acho que é isso. Não, é isso não. É isso não. Acho que não tem. O Thiago. Mas eu consigo embutir, não tem mistério, não. Não tem mistério nenhum. Oi. Naquela imagem que você comenta que é uma espécie de chapisco, dá para ver uma linha azul na lateral, que aparenta ser um tubo flexível ali de hidráulica. É, flexível, pode ser. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Aqui. Pô, bom garoto. Isso aí, ó. Vamos lá. Deixa eu achar aqui grande pra você. Achou, garotão. Ô, você tava atento mesmo, hein? Ô, gostei de ver, garotão. Gostei de ver. Na laje também tem, né? Mas nesse aí mostra um pouco. Isso. Vamos aqui, ó. Foi o Max que cantou? Foi o Léo que cantou? Aqui, ó. Isso aqui é um tubo de elétrica. Aqui, olha só. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui a caixa de elétrica embutida aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? A caixa de elétrica embutida aqui, ó. E aqui tem outro. Lá no finalzinho tem outro. Tem uma caixa elétrica embutida aqui. E aqui tem um tubo flexível passando azul. Como eu tinha dito. Aqui, ó. Os tubos de conduíte aqui, ó. Não sei se são exatamente conduíte, mas tubos flexíveis provavelmente aqui passando. Fica tudo meio ali nas camadas ali e tal. Um tubo desse resiste. Você tá piloneando por cima, mas esse tubo resiste. Vai pilonear e vai ficar ali pra dentro pra sempre ali. Não vai pegar nada não. Entendeu? Mas eu tinha outra imagem que mostrava exatamente fazendo. Ó, se a gente voltar lá pro primeiro, aquela casa mais rústica, eu tinha falado disso lá na hora, quer ver? Aquela casa mais rústica de todas, aqui, ó. Aqui, ó. Essa casa mais rústica de todas, o cara fez exatamente isso, ó. Ele fez aqui, ó, provavelmente isso aqui é uma saída de esgoto, que ele embutiu aqui também, entre os sacos. Entendeu? Aqui, embutidinho. Naquele croquis que tem uma escada caracol no centro, também mostra uma espécie de hidráulica. Esse aí, ó. Rapaz, ó, eu tô muito orgulhoso de vocês, sério mesmo, pela atenção que vocês estão dando. Aqui, ó. Só que esse aqui, vamos lá, esse aqui é uma situação diferente. Mas não. Não, é assim. Porque ele tá fazendo uma coisa meio dupla. Aqui, eu não sei o que ele tá fazendo aqui não, tá vendo? É diferente desse. Mas basicamente é isso aqui, ó. A tubulação tá passando aqui, ó. Entendeu? Normal. Passa entre um saco e outro. Entre uma fiada e outra, exato. Entre uma fiada e outra, tá passando aqui. Sacou? Ele passa aqui a tubulação, aqui, ó. Era essa, eu achei que era esse a imagem que eu falei que tinha, era essa, só que eu nem tinha me ligado, mas era essa aqui, que eu tinha visto a tubulação passando, pra falar vocês. Aqui, ó, ele passa aqui entre um fiozinho e outro e é isso aí, vida que segue. Gente, é isso, e aí, dúvidas? Querem falar alguma coisa? O que vocês acharam? Cara, já vai dar 10 horas, meu Deus, não consigo falar pouco, gente. Quando acabar o coronavírus, vamos fazer uma casa dessa aí. Ué, cara, eu até tenho espaço pra fazer isso. Lá na casa dos meus pais lá. Vamos fazer lá em Maricá, porra. Porra. Cara, eu vou te falar. O que eu tô querendo fazer? Olha só, eu vou dar um spoiler pra vocês. Lembra que na aula que eu falei com vocês? É claro que isso pode mudar um pouco quanto essa questão da quarentena. Mas lembra que eu falei pra vocês que eu queria ver se eu conseguia dar o conteúdo inteiro no primeiro bimestre ainda, pra ver se a gente conseguia usar o segundo bimestre mais pra coisas mais práticas? Só que como essas coisas mais práticas são difíceis, eu não sabia se eu ia conseguir. Uma das coisas que eu tô pensando, acho que provavelmente como trabalho final de vocês, isso não tá certo, tá? Eu tô pensando, tô aproveitando o gancho aqui. Eu tinha pensado em a gente tentar fazer uma maquete de uma casinha dessas. Com um saquinho, sabe?
maquete real, assim, usando, não é tipo, quando a gente faz maquete, a gente não usa a mesma técnica construtiva, né? Maquete é só um modelo que não tem preocupação nenhuma com estrutura, com nada. Eu tava pensando em fazer mesmo, comprava tipo esses saquinhos de saco, sabe? E ia enchendo com terra e fazia um modelinho assim, do tamanho da mesa. Disso, cara, ia ficar maneiríssimo. O que vocês acham? Saco sacolé dá pra fazer. Show de Show de bola. bola. E fazia um modelão, assim, sabe? Eu acho que ia ficar do caramba. A gente não ia ser a mesma coisa do real, mas o real precisa de um nível de infraestrutura que a gente não tem, né? Mas pelo menos a gente Já ia vale entender. pra Aí eu prova, fazia, né? fazia aquela verga com palito de picolé, entendeu? Ia montando. Não precisa ficar mega bonito. É pra gente ter pelo menos uma experiência ali. Socava com, talvez até com martelinho desses de borracha, ia socando, os saquinhos de sacolé, ia fazer. Pô, podia ser maneiro, hein? Podia ser maneiro. Bora fazer. Então vamos amadurecer essa ideia, hein, galera. Mas, ó, eu vou falar pra vocês. Vocês sabem que eu tenho. Essa turma tem. Eu fico. Não fico chateado, não, mas eu fico um pouco preocupado que muita gente não fala nunca. Fica uma galera que fica ali só na escuta, ninguém nunca fala nunca. Mas, assim, eu hoje fiquei muito, muito satisfeito de perceber que vocês de fato estão prestando atenção e viram coisas que acabou passando. Então vocês estavam realmente prestando atenção. Isso me deixa profundamente satisfeito, porque, assim, eu tenho uma relação muito boa com essas turmas, com todas as turmas que estão aí. E não adianta, assim, a gente só tem esses 5 anos aí. Às vezes, alguns têm 5 anos e meio, 6. Mas esse é o tempo que vocês têm de, né, de perguntar mesmo. Eu não sei todas as coisas do mundo. Na aula passada foi até o Lúcio que me perguntou, Lúcio, não, o Renato que me perguntou uma coisa, eu não sabia. Eu tinha uma ideia, mas não sabia exatamente. Falei que a gente podia dar uma pesquisada. Não esqueci não, Renato. Porque ninguém sabe tudo, mas a gente só consegue construir um conteúdo realmente relevante quando todo mundo participa. Quando mais pessoas participam, a gente consegue construir juntos. Ninguém sabe tudo o tempo todo. Então, assim, o fato de vocês estarem prestando atenção me deixou profundamente feliz, principalmente que, assim, a gente sabe que está falando de conexão, é difícil, a gente está correndo atrás, um monte de gente não vai conseguir ver essa aula porque pipocou, só vai conseguir ver essa aula depois com mais calma. Então, assim, é um esforço que todos nós estamos fazendo num momento extremamente sui generis, extremamente único. Ninguém, não importa de que geração você seja, não importa se você tem 19 anos, se você tem 60, ninguém aqui passou por isso na vida. Isso, né, de ter um confinamento de 1 mês em casa, porque é isso que a gente vai ficar, 1 mês ou mais. A gente já está há 2 semanas e pouco. A gente vai ficar aí pelo menos mais uma semana e meia, 2 semanas, pelo menos. Mas eu, sinceramente, acho que a gente só volta em maio. Então, assim, é difícil para todo mundo e então, assim, esse momento que vocês têm é para vampirizar mesmo. Todos os professores, não sou só eu, não. Vampiriza a galera. Cara, vampiriza a galera. É todo mundo fazendo um esforço coletivo. Eu tô muito satisfeito com vocês, gente. Tô satisfeito de verdade. Vou começar a fechar aqui, vou até finalizar a gravação aqui. Parou.